A minha primeira crise foi na academia. No meio da avenida, eu começo a me sentir mal. 80% do resultado que você quer em qualquer área em geral tá em 20% do esforço que você coloca em alguma coisa. Deus tem um propósito pra tua vida. Você tem noção do que eu tô sentindo aqui dentro? Quando a gente sai da infância pra fase adulta, esses padrões já não fazem mais sentido. Eu realmente quero fazer isso. Quero me desenvolver fortemente, quero estar entre os grandes, eu quero crescer, não quero ficar na média. Eu cansei de me machucar. E normalmente o fator que faz a pessoa girar pra fazer uma mudança é a raiva. Quando as pessoas dizem pra mim assim, pô, eu tenho medo da ansiedade, eu digo, ó, sem ansiedade você morreria. Quem é aquela pessoa que você gostaria de ter recebido amor e não recebeu com essa expressão de elogio? Eu sei que é. Pronto. Olá! Bem-vindos ao Olá para Todos. Eu sou o Matheus Moraes. E eu sou o Senhor Aranha com a terapia em dia. Que bom, porque hoje, Senhor Aranha, é um podcast que pode mexer. Não. E você está preparado para isso? Não vem. O arrombado do cacete. Não vem, não, porque eu vi a pauta, eu vi os vídeos, eu estudei o convidado. Eu tô. Gente, lembra quando. Você está sensível? Lembra quando a galera as minhas do stand-up vieram pra cá, eu falei que tava com medo? Não tá nem perto do cagaço que eu tô hoje, porque eu tô com medo de ser destruído desse programa. Mais que isso, porque nosso convidado também é super gentil. Mas é exatamente Ele tem uma esse. fala calma. Eu sou ele um prato convence. cheio pra ele. Lagostinho, Abre aí, Lagostinho. abre a 2. Estamos com Cleiton Costa. Cleiton, obrigado aí por comparecer. Obrigado. É isso aí. Eu que agradeço pelo convite. Fique tranquilo, viu? Fique tranquilo. Cleiton, você é nosso... vai sair renovado hoje. Cleiton, você é o nosso primeiro convidado de paletó. Ah, é? Então tem uma credibilidade aqui chegando. Mas, Cleiton, antes da gente começar nosso papo, temos que falar de quem nos patrocina. Temos que falar de quem nos alimenta, de quem nos faz feliz, quem nos veste e quem nos filma. Ali a gente tava comendo e Cleiton, antes de tu chegar, a senhora, ele falou, nossa, o podcast de vocês tem patrocinadores? Tem os patrocinadores, Cleiton. E pra começar... La Rocha Burger e Pizza Strike. Hoje fomos de La Rocha Burger. Hoje fomos de hamburguinho. Bem honesto, bem Onion bom. Burger. Bem bom. Onion Burger, Bacon Burger. Foi o La Rocha Bacon E o La Rocha Union. e o La Rochinha Union. La Rochinha Union. Porque La Rochinha é pra todos, assim, é aquele smash honesto, velho. Aquele smash com sabor. Porque, inclusive, se você está na região sul do Recife, a Zona Sul, e na Zona Norte, o La Rocha entrega lá também. E tem desconto aí. Tem o nosso cupom HOLA10. Olá 10 para 10% de desconto em qualquer combo a partir de R$ 26,90. E a Pizza Strike você já conhece, a gente fala direto, é a nossa pizza preferida. Modéstia à parte, a melhor do Recife. Então segue aqui. delícia. Link na descrição da Pizza Strike e La Rocha Burger. E aí, temos as nossas camisas. Hoje estamos nós dois patrocinados aqui pela Noda PE. Noda PE, me achando até o bucho aqui do Senhor Aranha, Cleiton. Mas Noda PE é a marca pernambucana, que traz essa pernambucanidade. E ela tem essas camisas sensacionais. E também faz a Ecoberg, Pochetes. copinhos, brindes, tudo com a temática bem pernambucana, bem da terra. Então, se você gostou dessa qualidade aqui da Noda PE, vai estar aqui o link na descrição. E também tem cupom. O cupom é qual, Senhor Aranha? HOLA5. Olá, 5 para 5% de Presente desconto. perfeito. Baianidade quer arrasar na Mamé de Simões. É isso aí. Pega lá. É a camisa dos cults. Mas, para finalizar, o nosso último apoio aqui, e não menos importante, estamos nesse cenário aqui que Cleiton já conhece muito bem. Quem meu filho beija minha boca doce? Pois é, estamos na Videofarm, Senhor Aranha. A Videofarm que grava em 4K com esse som maravilhoso. E Cleiton é um velho conhecido daqui da Videofarm, né, Cleiton? Isso aqui é top. Sempre Cleiton, gravando aqui. e Cleiton disse, não tem como ficar feio. Não tem como ficar feio aqui na Videofarm. Aqui não tem. Então faz igual a Cleiton, vem aqui gravar o seu... Você tem um projeto de áudio e vídeo, você precisa da melhor qualidade do Recife. Então, Videofarm. Link aqui na descrição para você conhecer. E antes da gente ir pro podcast, temos aquele momento Momentos de Valdo, aquele momento que a gente se humilha pra vocês. Afinal de contas, estamos trazendo entretenimento e informação. Então, tudo que nós pedimos em troca é que você se inscreva É de no graça, canal. é só apertar aqui no Não custa botão. nada. Tá custando pra gente fazer isso pra vocês e pra vocês não custa nada retribuir. Inscreve no canal, curte comenta e compartilha o nosso velho e bom cococô. porque também isso ajuda bastante. Você compartilhar e curtir, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para a plataforma. Então faz aí, é muito simples, é só clicar, se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Vamos nessa, agora vamos pro podcast. E aí, Cleiton, começamos aqui o nosso podcast Olá para Todos. E para começar, Cleiton,
a melhor apresentação eu sempre deixo pro convidado. Gostei daqui, viu, da apresentação. Gostou de você, daqui, só pra- da energia aqui. Estamos negócio profissionais, né? o Estamos negócio aqui profissionais. Não, diferente, eu só- diferente. Melhorando a cada dia. Melhorando cada dia. Mas, Cleiton, eu deixo para os convidados falarem de si. Melhor do que o convidado falar de si. Porque eu vejo muitos podcasts que falam assim... Cleiton Costa, Receita Federal, ele largou tudo para isso, faz toda uma introduçãozinha e todos se enrolam. Ninguém melhor do que você pra contar a sua história. Sua história, Verdade. de onde começou A grande virada de chave. essa ideia aí de tipo, tu já estava 16 anos na Receita Federal 6 anos. e tu largou tudo para empreender. Conta aí o começo dessa virada, essa tua história. Muito bem. Primeiro eu queria agradecer o convite. Gostei da energia aqui, gostei da história. Não sabia que eu era o primeiro a vir. De paletó, eu tenho uma credibilidade. Muito bem. Eu costumo dizer, Matheus, que é o seguinte: eu, por mim, eu não faria o que eu faço. Sempre tinha conversa dizendo Você isso. não recomenda. Não é nem que eu não recomendo. Tipo, por mim, eu estaria na Receita ainda. Sim. Só que a minha virada de chave, na verdade, ela não foi uma opção. Foi um destino que me levou para uma situação de vida. De repente, eu me vi perdido ali, emocionalmente. Então, passei por um período muito difícil. Na época, comecei a ter problemas com ansiedade ao ponto de estar lá com um diagnóstico de transtorno de pânico. Então, a partir daquele momento, eu comecei a buscar autoconhecimento. Então, até ali, a minha vida era... O destino era... A Receita Federal, eu estava me preparando para um outro concurso. Então, eu estava preparado, estava estudando para auditor do Estado e perito criminal federal, que era o meu foco na época. Tu é um concurseiro nato, já era um concurseiro nato. Era, já vinha do INSS, já fui técnico previdenciário também. Sempre fui concurseiro. E o meu foco não era trabalhar com desenvolvimento humano, nada disso. E aí, nessa história de sofrer de ansiedade, me ver paralisado pela ansiedade, depois eu vou contar mais profundamente como foi isso. Eu entrei num dos piores momentos da minha vida ali. Comecei a me perder, literalmente, emocionalmente. Então, eu não entendia como é que eu posso estar com carro, casa, com uma namorada linda do Emprego lado, estável, concursado. concursado, O sonho- Federal. O sonho dos seus pais, porque o sonho de meus pais. a gente brinca assim. Exatamente. A gente tem uma idade parecida aqui, a gente tem uma geração parecida. Então a gente também sofreu disso, dos pais falarem assim: quer ser alguém na vida? Faz um concurso Isso. público, que é garantido, até o final da sua vida vai estar com emprego estável, vai receber bem. Meu pai sempre, até hoje, ele vai no WhatsApp e manda assim: olha aí o concurso da Caixa, olha aí o concurso do Banco Oxe, do Brasil. Tu tá bom que é concurso. Não, corroborando já aqui com o convidado, que é aquela coisa, a culpa. Eu já vou afirmando, a culpa tá nos pais. Sim, a culpa é dos minha pais. mãe, até hoje, reclama, até hoje já tem desgosto, porque, segundo Dona Maria Eugênia, ou eu seria um advogado, ou eu seria Médico? Não, militar. Militar? Militar. Dona Maria Eugênia queria... Ô, meu filho, eu queria tanto que você fosse pra aeronáutica. Ô, meu filho, eu queria tanto que você fosse um advogado. Mas sabe ela que tem que estudar pra caramba pra entrar no... Bicho, não, a cara de desgosto da minha mãe, quando eu falei pra ela que eu entrei na faculdade de design, né? Eu sou um designer. Que você vai fazer panfletos que a galera vai jogar no chão. Vai juntando, vai juntando. Já tem o desgosto da mãe, vai É isso. juntando. Mas tu tinha já isso incutido pela família de fazer concurso ou era mesmo teu sonho de fazer concurso? Não, meu pai é servidor, aposentado hoje do INSS. Meu pai vinha com essa proposta. Já era né? de família. Meu pai é servidor, né? E aí ele dizia, ó, você estudar para concurso, estabilidade, você é estudioso. Eu meio que peguei gosto pelos estudos. É o que é vendido hoje em dia, né? Estabilidade. Estabilidade. Busca estabilidade. E eu acho que não só a década de 80, quem é nos nascidos ali, década de 80 para início de 90 ali, tinha isso muito forte, Tem. da busca vertical, né, de crescimento. Entra no lugar, começa e termina a vida ali. Mas eu acho que o contexto do Brasil também, né? A gente tem um contexto em si, porque questões econômicas, instabilidade, vamos pensar assim, econômica e outros fatores. Aí as pessoas acreditam que eu preciso de algo fixo e ali eu vou ser feliz. E a ideia, naquela fase, e até eu digo, Matheus, também, não foi ruim. Porque a vida ela é feita de ciclos. Sim. A vida ela tem vários ciclos, como a natureza. E às vezes a gente quer viver uma vida só. Eu costumo dizer que eu tive 2 vidas, né? Até agora a segunda. A primeira foi essa fase, tive sucesso onde eu queria, meu foco foi passar, passei. Teve concurso que eu queria, também não passei. Tive fracassos e sucessos, mas foi uma fase da vida que eu não queria ter mudado. Então, às vezes, a mudança ela vem por meio de uma ruptura muito forte. No meu caso, foi a ruptura por meio de um problema emocional. E aí eu comecei a buscar autoconhecimento, aí fui para terapia, e comecei a conhecer esse mundo do desenvolvimento humano.
Mas antes tu consumia aqueles livros de autoajuda, tipo Augusto Cury. Augusto Cury, eu acho que eu li... Acho que uns 2 livros dele na época. Não era muito meu foco, assim. Augusto Cury não é um autor, assim, que eu, digamos assim, tenha tanta afinidade ali com o tipo de conteúdo dele. Mas, sim, li vários livros, desenvolvimento emocional, pessoal. E a partir daquela leitura, fui conhecer terapias integrativas, fui conhecer tudo que falava sobre mente humana. Eu lembro que tinha um mentor lá, um australiano, que era professor de inglês. Não tinha nada a ver, né? Com cérebro, nada. Mas ele tinha conteúdo na internet. Imagina, isso eu tô falando em 2011 aqui, pessoal. 2011. Não, a gente é velho também. A gente Não, pegou o MSN, Orkut, pronto, tudo. aí a internet... É tudo década de 80 aqui. Pronto, a internet você sabe como é na época, né? Não era uma coisa assim, como é hoje. E na época tinha um cara, eu não lembro o nome dele agora, mas ele era professor de inglês. Mas ele falava muito sobre o funcionamento do cérebro. Então ele tinha uma formação, acho que formado em neurociências. Imagina, neurociência em 2011 era um assombro. Isso. E ele era... Ninguém nem sabia o que era. Ninguém nem sabia o que Ninguém era. sabia o que era. O pessoal, em 2011, a galera tava no holístico. Eu lembro que em 2011 era Felipe Neto. Não, 2000... A galera, não era verdade? Felipe Neto Antes de bombando. 2011, eu tive até contato com literatura motivacional. Eu lia Lauro Trevisan. Lauro Trevisan. Padre Lauro Trevisan. Lauro Trevisan. Poder enfrentar sua mente. Padres isso aí. influencers. Na época tinha muitos padres influencers, né? Lauro Trevisan. Lauro Trevisan. Lauro Trevisan. Roberto Chanechik, Sim, dessa época também sim, no Brasil. isso. E outros, né? Agora, o fato é, assim, aí eu comecei a acompanhar ele. Aí, nesse acompanhar ele falava, ó, é assim que o cérebro funciona, as emoções. E aí, eu comecei a me encantar. Porque eu tava buscando isso, ao mesmo tempo eu queria, na época, o sonho era aprender inglês e estudar fora. Certo. Mas tu já aprendeu inglês com sotaque australiano. É um dos piores sotaques de inglês que tem. Crocodilo Dundee. E nessa eu comecei a me encantar, e aí eu fui levantar ele, abri um curso dele, na época, e aí eu fiz o curso. Buscando, não inglês já, buscando esse módulo que falava sobre o funcionamento da mente. Aí fui lá, entrei, aquilo abriu minha mente, eu comecei a entender que a ansiedade não era uma doença, como eu imaginava, e como... Se existe essa narrativa muito forte, e na época era muito mais forte ainda. Você que tem um diagnóstico como eu tive na época. Síndrome do pânico. 2011 era coisa de doido. Você falava assim, isso é coisa de doido. As pessoas se afastavam de você. Então eu tive isso. Meus amigos se afastaram de mim. As rodas de concurso que eu participava, já ninguém que me queria mais lá. Porque teu papo era só sintoma. Neurociência, essas paradas. Nessa fase não. Nessa fase meu papo era só sintoma. Era tipo, eu tô me sentindo mal, batia no hospital, 7 vezes bati na emergência. Caramba. E o médico dizia assim, meu filho, você não tem nada. Eu disse, como pode? Não tem nada. Meu coração tá acelerando, parece que eu vou infartar na academia, que a minha primeira crise foi na academia. E aí eu tive crise dirigindo, larguei o carro na Avenida Boa Viagem. Pra quem não sabe, a Avenida Boa Viagem é uma avenida aqui na Zona Sul, né? Sim. Muito movimentada, quem é de fora de Recife e não conhece. É uma avenida super movimentada, né? Imagina eu voltando do hospital, que eu tinha sido socorrido. No meio da avenida, eu começo a me sentir mal. Seria a Avenida Boa Viagem tipo uma Avenida Paulista, pra comparar, assim? Nossa. Não seria exatamente nem uma sei. paulista. Que É uma beira-mar, seria- uma beira-mar mais... Vamos puxar pro Rio, seria uma Copacabana. Pronto. seria. A praia, Dadas as devidas proporções, Enfim, obviamente. é uma avenida bem movimentada e bem assim... 4 faixas, né? Cruzando vários bairros. E aí nessa, eu tinha ido pro hospital, com crise de ansiedade, socorrido e tal, beleza. Aí voltando pra casa, aí um primo meu, que foi me ajudar lá, meu primo Fábio, mandar até um beijo pra ele, né? 1000 corações pra você, meu primo. 1000 corações, Fábio. 1002. Eu sou 1003. Vamos nessa. Aí Com o Lagostinho. Ele foi me ajudar lá. Lagostinho tá mandando beijo pra você também. Também, Fábio. Ele foi me ajudar lá. E aí, na volta, ele disse, vou te seguindo atrás, vai no carro à frente. Aí, quando eu tô lá dirigindo, aquela sensação de novo. De ansiedade, de crise de ansiedade. Eu disse, meu Deus, tá acontecendo de novo. Eu parei o carro, imagina, na avenida. Abri o carro, travei, deixei lá no canto. E corri, entrei no carro dele e fui pro Português, que é um hospital, um grande hospital aqui de Recife. Sim. Aí deixou o carro lá. Deixei o carro lá. Pelo menos Tá lá até hoje. Pelo menos, É o mundo com a escada. Você chegar lá, você encontrar um Fiat 147, é de Cleiton. pelo menos deixei no meio da via. Pronto. Em resumo, fui bater lá no show. E eu ficava, poxa, como pode eu sentir todo o impacto no corpo físico? Um fluxo de pensamentos, uma dor emocional muito grande e isso não ter uma razão, uma explicação. Então, basicamente, minha jornada não começou assim, eu odeio meu trabalho. Não foi isso. Eu tava no trabalho, eu não gostava, né? Eu costumava dizer assim, a maioria das pessoas sobrevivem. É tipo, tem que fazer isso, pega tal hora, sai tal hora, quando é que a sexta-feira chegou, quando vai ser o próximo feriado, era assim. E quando é o próximo aumento? Vai ter aumento?
vai. E era isso. Isso é um tipo de ansiedade, não. Querendo ou não também, né? Porque você só vive pra... Você É a não vive máquina, de fato, é a né? máquina. Você é exatamente Só esperando, aquela esperando, questão esperando. de que você acaba meio que... É o famoso trabalho sem propósito, Isso. onde você vive pelo fim de semana e Isso. pelos feriados. Isso. É. Ou seja, aqueles 5 dias, aquelas 8 horas daqueles 5 dias, é um tempo que você não tá na sua vida. Isso. Isso é pesado, é muito pesado isso. E é um Fica- sentimento meio generalizado, né? É pensando a vida sempre pra frente. Exato. E eu tava nessa. Só que eu não percebia, né? Aí quando eu comecei esse mundo que eu chamo aí autoajuda, tinha uns amigos meus que falavam assim, tu tá lendo autoajuda? Sempre foi muito marginalizado, né? Mas veja que interessante, se você quiser aprender matemática, você vai ler um livro de matemática. É um livro de ajuda, tá te ajudando também. Sim. Qualquer livro é autoajuda. E qualquer livro vai ajudar você a desenvolver uma habilidade. Então a gente tem um certo preconceito em relação a isso. Tem livro ruim, em comum em qualquer área. Mas eu comecei. Só que eu comecei pelos clássicos, né? Alguns livros da década de 60, ali 70. Acho que quem começou essa corrente aí foram os americanos. E aí eu comecei a estudar sobre tudo que é desenvolvimento pessoal e humano. E aí eu comecei a encontrar respostas. E a partir das respostas, segui uma jornada. Depois que eu me libertei, entendi, comecei a entender, fui aprender exercícios, técnicas, comecei a aplicar em mim. Me libertei daquele padrão. Comecei a mudar várias áreas da minha vida pela minha evolução pessoal. E não foi assim, do nada, agora vou fazer outra coisa. Não. Aí isso foi em 2011. 2012, mais ou menos, já estava outra pessoa. Tinha me libertado de remédios, estava em outra situação, tinha parado de terapia convencional. Disse, ó, terapia convencional para mim não está funcionando porque eu preciso aprender competências. Eu tenho que aprender como lidar com isso, não ficar só falando. Naquele tempo, você tem poucas vertentes também da terapia, não? Também. Assim. Mas é porque, Matheus, é assim, ó. Existem várias abordagens e cada pessoa vai ter a sua... Vai reagir, né? Aquela que melhor se adequa ao seu nível, eu costumo dizer assim, seu nível de autoconsciência. Sim. E aí eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Então eu precisava aprender competências emocionais que eu pudesse ficar tão forte ao ponto de que ele não me machucar mais. Por exemplo, se eu estava com problemas com o medo, por exemplo, eu tinha que dominar o medo. E como é que eu domino o medo? Aí eu pensei em um raciocínio assim, ó. Quando eu estudava para um concurso, por exemplo, aí eu olhava lá no edital. Então, constitucional, administrativo, tributário, matemática financeira, estatística e 15 disciplinas. Tinha disciplina que eu olhava e dizia assim, pô, não tenho a menor noção disso aqui. Então, quem é o melhor professor dessa área? Esse cara. Qual é o melhor livro material? Esse aqui. Pronto, vou estudar. Aí eu pensei, poxa, competência emocional não deve ser diferente, né? Então, deixa eu ver. Emocional, pensamento, meu corpo, ansiedade, meu corpo tá assim. Como é que eu começo a estudar isso? Aí eu comecei esse processo de Sim. autoaprendizagem, que eu chamo. Se aprofundar mais nesse tipo de ensinamento, né? De ensinamento e pensando em mim, na verdade. Autoaprendizagem, ou seja, me desenvolver. Aí, 5 anos depois, quando eu comecei essa história e me apaixonei por esse conhecimento, comecei a ler muita coisa. Tava lá com, sei lá, 300 livros na estante. Eu sei que tu tem mais de 700. Tem uns 700 Tu já livros falou hoje, em vários, Exatamente. Na época eu tinha uns 300. E eu estava na Receita Federal, então na Receita na época eu trabalhava como chefe de uma unidade de atendimento. Era super estressante assim, mas tinha um horário ali, 6 horas de atendimento. Então eu tinha um certo tempo que eu poderia me dedicar a isso. Aí um belo dia, eu disse assim, eu passei no concurso para auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. Aí eu fiz esse concurso, fui aprovado lá. E aí eu disse, pronto, passei nesse concurso, que eu tinha voltado a estudar para concurso depois. Aí eu disse, agora eu vou descansar. E aí, por ter um certo tempo na Receita Federal já... Isso o quê? 2016, 2017? Mais foi ou menos? 2014. 2014. Aí, veja, 2011, 2014, avançou um pouco. Aí, na época, eu pensei assim, já estou aprovado, o secretário foi lá e disse que ia chamar 50 pessoas, estava depois mais 50, pronto, estou dentro. Aí, eu pensei o seguinte, a Receita Federal, na época, a União, dava uma possibilidade de você se afastar por 3 meses, após 5 anos de atividade, para fazer algum curso que tivesse a ver com competências do cargo, né? E inglês estava no meio. Disse, ó, aquele sonho de voltar, né? Em história de inglês. Eu vou me afastar 3 meses, já que eu vou sair. Tava na época de 2014. Eu entrei em 2006, 8 anos de casa. E aí eu faço o curso. E pronto, depois eu peço oneração e assumo, né? Um auditor. Isso era meu plano. E o que aconteceu? Num final de semana desse que eu tava lá, aí quando você se desconecta da realidade. Né? Sabe aquela história de ano sabático? Sim. Período sabático? Sim. Isso é muito importante. Quando você está assim, se reencontrando. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu me desconectei, comecei só a frequentar com os ingleses, eu meio que me encontrei.
Você, poxa, vou ficar ali na praia, lendo e tal. Vou criar um blog pra mim. Aí eu tô lá no YouTube. Blogspot. Aí eu vi o comercial do Wix. Wix. Faça seu site. Faça grátis, o site no Wix. Muito simples, Isso. tal, bota ali. Agora. Clica aqui. Cliquei. Wix Então. patrocina nós. Olha eu batendo aqui. Ó. Aí o Wix vai lá e pum. Faço o site e escrevo minha história. Aí quando eu escrevo minha história, com ansiedade, com curso e tal, aí disparo peguei minha lista, né, de contatos e mandei pra todo mundo, lista de e-mail. Que massa. Via PDF. Nada de ferramenta de e-mail, Não. PDF existe até hoje, mas... Pronto. Aí daí eu comecei a receber feedback. Poxa, que legal. Aí pronto. Ali começou a história. Um belo dia uma pessoa chegou pra mim e disse assim, tu tem como me ajudar? Eu ajudar minha filha. Ensinar um pouco que tu aprendeu. Eu disse, não, mas eu aprendi pra mim e tal. Não, aprende, ensina ela, que ela teve crise de pânico, foi fazer um curso Paulito, assim. Aí eu fui lá e fui passar pra ela o que eu tinha aprendido, né? Caramba, esse cara tá mudando minha vida. Aí levou a irmã. Aí trouxe a irmã e trouxe a prima. Aí depois uma amiga da minha esposa. Aí depois outro amigo. Aí daqui a pouco as pessoas começaram a me procurar pra eu ajudar, simplesmente ajudar. Mas nessa época tu não tinha nenhuma formação em... Eu tinha cursos que eu fiz pra mim. Sim. Pensando pra mim. Não Tudo aquela coisa, tudo na questão do autodesenvolvimento. autodesenvolvimento. E a jornada foi te levando Isso. pra repassar aquilo. Isso. Foi meio que aquela situação. A vida veio, te deu. Isso. Agora passa adiante. Isso. Repassar Que informação. massa. Aí, em algum momento na Receita Federal, a gente teve... Eu comecei a aplicar alguns conceitos no trabalho. Sim. E aí eu lembro de ter um conceito, por exemplo, chamado de 80-20. Sim. Pareto 80-20. É o Pareto, É o Pareto. Pareto. Aham. Que é, né, Pareto é um matemático italiano, né? Qual é o conceito 80-20? 80-20 é o seguinte, em geral, 80% do resultado que você quer em qualquer área em geral tá em 20% do esforço que você coloca em alguma coisa. Então, por exemplo, você tem uma empresa, você tem, sei lá, tem 5, 6 produtos. Em geral, 80% do faturamento vai vir de 20% dos produtos. Em geral, você quer um corpo bacana. Aí você vai correr, vai fazer natação, e musculação, e crossfit. Em geral, 80% do corpo que você quer vai vir de 20% de todas aquelas atividades que você faz. Às vezes, uma atividade só vai te dar aquele resultado. Sim. Estudo é a mesma coisa. Você vai fazer um concurso, tem 15 matérias. Aí, algumas matérias têm peso 2 e peso 3. A aprovação vai estar lá em 20% de todas aquelas disciplinas. Então, essa mentalidade de o que é que traz mais resultado para mim é a mentalidade que você dá eficiência, né? Então, a partir disso, eu fiquei pensando assim... Eu comecei a pensar assim... Pô, eu vou começar a ensinar as pessoas que me procurarem. Mas quando as pessoas começaram a me procurar, eu ensinando aqui o essencial, vamos pensar assim... em algum momento, eu comecei a perceber que eu tinha ferramentas na mão que eu podia levar para a Receita. Aí, a gente tava num caos... Serviço público, pessoal que tá fora não tem ideia de como é serviço público. Serviço público é assim, ó. Você tem X servidores, X recursos, X problemas. Resolva. Ah, precisa de mais pessoal. Não tem. Mais recursos? Não tem. Então, a gente tava lá, sei lá, com 400 atendimentos para fazer e, na época, acho que tinha uns 8 servidores para atender. E sempre com déficit de tempo. Tempo de espera muito alto, eu sendo cobrado por isso. Eu disse assim, eu vou aplicar Pareto aqui. É para você ver o que é o destino, né? Onde eu vou chegar. Aí eu fui lá, peguei o sistema da Receita, tinha 100 e poucos serviços na época oferecidos à população, aí eu fui lá e fiz o cálculo. Peraí, era 112 tal, na época. Acho que era mais ou menos isso. Dos 112 serviços, 80% da nossa demanda vem de pouco mais de 6 ou 7 serviços aqui. E a gente abre 112. Aí eu peguei 80% dos servidores e coloquei para atender 80% dos serviços que eram demandados. O tempo de espera da gente despencou. Pá! Sem botar um servidor a mais. Aí aquilo teve um efeito tão grande que eu chamei um colega meu e disse assim, ó, tu viu o que a gente fez aqui na planilha, eu fiz isso aqui, cria um sistema para isso, na época era Access. Parece que Access, tu já tava... entregando a idade. Tu já tava com um movimento empreendedor. Isso. Num lugar que abomina mudanças, né? Que tudo é muito... Tem que ser pragmático ali, Isso. muito certo, né? Muito rotineiro. Eu sempre tive, Matheus, essa coisa, eu enxergo isso hoje, tá? Porque arranjar soluções, né? Não, é porque existe o seguinte, perfis comportamentais. Então você vai ter servidores públicos, que são os que mais sofrem, tá? O pessoal que é servidor público vai saber o que eu tô falando. Quem é que sofre no serviço público? São servidores públicos com perfil empreendedor. Qual é o perfil empreendedor? É a pessoa que quer mudar as coisas. Eu sou assim.
O Pronto. tempo todo eu quero mudar. As pessoas que A querem senhora sofre com isso comigo aqui. autonomia de trabalho, que é autonomia de tempo, autonomia intelectual, autonomia de gestão, e as pessoas que querem escolher equipe. Tipo, eu queria trabalhar com o seu Aranha e com o Matheus. Mas você não é assim que funciona. Você vai trabalhar com quem tá lá. E aí, eu tinha isso. Por isso que eu assumi a chefia também. Porque eu queria uma certa liberdade. E aí, quando a gente implantou esse projeto, e aí chamei esse colega, ele fez lá, e aí pô, todo mundo perguntou, caramba, como é que vocês conseguiram diminuir tanto o tempo de espera? Aí a gente fez assim, pô, vocês conseguem ensinar isso? Tu dá um treinamento para outros lugares? Aí Queria escalar o... foi a vida parada. me chamando. Aí eu pensei, eu dou. Agora sim, 20% da carga ou 30% eu preciso para ensinar outra coisa às pessoas. Eu quero falar um pouco de desenvolvimento emocional. Aí aceitaram na época. Aí eu me coloquei à prova. Aí eu comecei a dar pequenos treinamentos dentro da Receita. E aí aquela parte do treinamento, que era essa parte emocional, era a parte que o pessoal mais gostava. E eu vi que eu tinha aptidão para aquilo e gostava também. Aí o pessoal acabava perguntando, caramba, que massa aquilo que tu falou, fala mais. Faz uma coisa mais extensa e tal. E aí foi quando eu comecei a... Todo mundo quando vai encontrando o seu... Vamos pensar assim, né? O seu verdadeiro talento, o seu potencial. norte. O seu norte, né? Cada pessoa tem o seu dom ali, que guarda o seu talento, que às vezes está guardadinho por baixo dos medos, né? E dos padrões da infância, que a gente vai falar depois. Mas aí você começa a perceber que o que é difícil para outras pessoas é fácil para você. Aí você começa, peraí, para mim é muito tranquilo chegar aqui, por exemplo, me conectar com uma pessoa, entender, ler ela emocionalmente, ajudá-la. Isso foi crescendo, eu fiz um treinamento, fiz outro. Aí daqui a pouco comecei o blog, e aí isso começou a crescer. Aí um primo meu falou assim, outro primo falou assim, cara, o que tu faz é ajudar pessoas, pô, isso é um trabalho. Tu tem uns primos bons, viu? Os teus primos ajudam bastante. Esse é meu primo Júnior. O nome dele, Júnior. E aí ele disse, rapaz, isso é ajudar pessoas, pô. Ajudar pessoas é um trabalho, pô. Por que tu não pensa em trabalhar com isso? Eu trabalho, isso aqui é um trabalho. Pra mim isso é hobby. Eu pensei. Aí foi quando eu abri a mente. Aí eu comecei a pesquisar carreiras. Vi que em desenvolvimento pessoal existia um mercado. Aí sim eu comecei a fazer formações voltadas mais pra outras pessoas. Me profissionalizar. Aí pronto, aí começou. Entrei, aí abri um consultório. Comecei a atuar como hipnoterapeuta. Aí trouxe outras terapias. Migrei para online, entrei no Instagram, comecei a produzir conteúdo. Aí me encontrei com um produtor de conteúdo, que é outra habilidade, né? Comunicação. Aí a gente começou a crescer fortemente. Quando chega a pandemia, a gente explode. Chegou a pandemia, eu estava pronto para receber a demanda. Vamos pensar assim. E tu tava sendo muito mais feliz, realizado, querendo ou não, nessa nova empreitada, do que propriamente no teu trabalho formal, que era a Receita, né? Esse é o ponto. Sim. Mas só depois que eu me coloquei em ação. Porque até então era um hobby. Era um hobby. Até então foi um produto que veio ao acaso em cima de uma demanda que você teve. Isso. Foi o famoso o limão caiu do pé na sua frente e você espremeu e viu que era gostoso. Mas uma dúvida, Cleito. Tu entrou em estado de negação também, dizer assim, não, com a Receita Federal é meu ganha-pão. Sim. E eu não posso... Isso aqui é um hobby, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, essa é uma boa pergunta, Matheus, porque assim, ó, às vezes a vida vai te levando e te forçando a mudar. Eu acredito muito fortemente no meu trabalho, eu costumo dizer assim, o meu trabalho é uma igreja, eu costumo dizer. Igreja no sentido assim, eu tenho uma conexão mais espiritual com o trabalho, no sentido de, esse trabalho eu não escolhi, era o meu chamado, eu tinha que passar por coisas antes, e a Receita é um desses caminhos, e eu encaro muito como um chamado espiritual. E aí, quando você encara como um chamado espiritual, é assim, tem um momento, e teve um momento tive uma crise de pânico muito forte mesmo, dentro da suíte do meu apartamento. Tava lá, tive aquela crise, achei que não sairia daquela situação. Aí, a minha esposa chega na hora, isso 2011, né? Chega lá na hora, abre a porta e me vê chorando, imagina. Isso foi depois daquela crise do carro? Foi a crise do carro. Eu costumo dizer que foi a minha pior crise, teve 2 grandes momentos. Um momento que eu pensei em pular da janela do meu apartamento, Caramba. e esse foi o segundo momento. Mas tu morava aqui em andar? Eu morava... Se morava no primeiro, não ia dar muito. Sacanagem. Pariu, velho. É sacanagem. Ok, continua. É só uma trivia. Senhora, bora fazer um teste. Joga ele do primeiro andar pra Né? cá. Dá um dano. De pé. Pra ver o que vai acontecer, né? É segundo, mas como tem garagem, não sei o que, era como se fosse o quarto andar. E aí... O estrago era grande. estragar. O estrago era grande.
E aí, sim, aí nessa história, tô lá na pior crise de pânico, aí minha esposa entra e fala assim, ó, Deus tem um propósito pra tua vida. E aí, eu olhei pra ela e disse assim, propósito? Você tem noção do que eu tô sentindo aqui dentro? Tu tinha alguma conexão com Deus nessa época? Rapaz, eu sempre fui evangélico, retornei agora. E agora não, há um tempo já. Mas na época eu tava meio afastado. Tava meio afastado, tava me encontrando, tava procurando igreja, achando que a ansiedade é algo espiritual. E não tem absolutamente nada a ver. A questão espiritual, a ansiedade é um problema de ordem emocional. E eu tive que entender isso na prática, na época. E acho que minha esposa também tem essa ligação muito forte. E aí quando ela bateu, quando ela falou isso, eu tive muita raiva dela. Mas muita raiva. Tanta raiva que eu bati a porta na cara dela. Na época era minha namorada. Isso ela poderia ter... Ela tinha tudo pra ter me largado ali. Juntar os panos de Buda e ir embora. Rapaz, a gente tinha um mês de namoro. E se tu olhar- reagiu desse É jeito? resiliente essa, viu? um mês de namoro, imagina. Levar uma portada na cara e ainda permanecer. Uma portada. O cabo é bom. O cabo tendo crise de pânico sem ela saber o que estava acontecendo. Imagina isso. Tua esposa investiu na baixa. Pegou na planta. baixa, Pegou na planta. Pegou na planta. Aí quando ela bateu a porta, aí eu bati a porta, né, com muita raiva. Eu disse, qual o sentido de propósito na dor? E aí, anos depois eu entendi, né? Todo propósito, em geral, vai nascer de um período de dor, de baixa. E aí, quando eu entendi que era um chamado espiritual, eu não pensei assim, eu vou sair da Receita Federal. Não foi assim. Eu fui caminhando, aí abro um consultório em Recife, aí começo a produzir conteúdo, aí começa a crescer muito, ao ponto de eu ter a agenda super lotada e não conseguir dar conta. Aí, quando eu não consegui mais dar conta do presencial, eu vou para online, aí começo infoproduto, treinamentos online, aí começa a crescer, vem a pandemia. Aí, nesse processo que eu percebi que era algo que realmente era um movimento grande, a gente já estava ali mais de 150 mil seguidores, aí foi quando eu comecei a entrar na zona de esgotamento. Porque aí já não dava mais conta da Receita Federal. Eu sempre tive essa questão de compromisso. Então, quando o meu chefe começou a me chamar, disse, ó, Cleiton, isso aqui Não tá legal. não tá legal, não tá dando conta disso. Aí eu comecei a estar em outra posição. Veio o alerta. Eu sempre ocupando posição de chefia ali e eu sabia o que era lidar com uma pessoa descomprometida. E eu não queria estar nesse grupo. Aí foi quando eu comecei a pensar, peraí, o que é que eu quero para minha vida? Eu quero ser mais um que vai usar o serviço público como muleta, como só frequentar, pegar o dinheiro e dando isso à sociedade. Isso não faz parte dos meus valores. Ou realmente eu vou investir em desenvolver esse talento que eu vejo que eu tenho e que é o meu chamado. Tu já tava se sentindo realizado já, né? Me sentindo realizado. E o que é interessante nessa tua história, né, nessa forma, na história que tu trouxe até agora, é porque, assim, quando a gente pega um case desse, geralmente é tudo muito mirabolante e utópico. Não, eu tive o chamado, então eu larguei tudo e comecei... Não, o legal é isso, é você vê que a coisa começou, Não, é um ela teve processo. uma trajetória... Ele começou não foi em aquilo, não foi 2011. aquilo de dar loucura. Não, eu tive a crise, mas isso é bom, foda-se a receita, vou largar tudo, vou arriscar. Não, foi um preparo. Ou seja, não é aquela coisa do correr e se jogar, não. Foi tudo gradual e foi tudo construído. E isso é legal, porque isso já quebra um pouco da imagem utópica que é gerada em cima de profissionais, de outros profissionais da tua área. Que você olha, que já vendem a coisa de uma forma muito mirabolante. Isso é muito legal. Isso, não, tem um processo. E eu nem recomendo. Até eu tenho uma mentoria de transição de carreira, e aí, até recentemente eu recebi essa pergunta de uma servidora pública, né? Ela encontrou o propósito, ajudando ela a desenvolver o projeto, e disse, você acha que eu devo sair? Eu digo, não faça isso. Mas como não fazer isso? Você fez, você ensina? Não faça isso. Faça como hobby. Desenvolva paralelo ali, não faça. Aí ela foi meio triste embora. Aí uma pessoa me perguntou assim, mas por que tu dissesse pra não fazer se tu fez? Eu disse assim, porque não sou eu que vou dizer que ela tem que fazer. Se eu disser pra ela, não faça, e ela sentir que tá pronta, ela vai fazer. Se eu disser pra ela, faça, e ela não estiver pronta, ela vai querer fazer. E a responsabilidade vai ser sua. Porque vai achar que porque é uma decisão muito difícil. Sim. E eu digo que é difícil. E é muito pessoal, né? De pessoa para pessoa é diferente a realidade. Muito pessoal. E outra coisa, eu acho que cada pessoa tem o seu nível de crescimento pessoal. Tem pessoas que têm uma habilidade de se desenvolver rápido, outras pessoas demoram. Tem pessoas que não querem isso pra vida, querem ficar ali, ter o seu fixo, e tá tudo certo. Agora, o mais importante, eu acho, é como você falou, Aranha, não é uma coisa assim que acorde, vou fazer, e agora vou fazer meu propósito. Não. Tive uma conversa, aí já tava casado, né? Aí tive uma conversa com minha esposa, eu acho que
Bateu a porta na cara dela de novo, não. Foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. E aí ela disse, eu disse pra ela assim, eu acredito que é isso que eu quero fazer. Eu realmente quero fazer isso, quero me desenvolver fortemente, quero estar entre os grandes, eu quero crescer, não quero ficar na média. Agora, vai ter um preço, vai ter um processo. E aí, quero saber se você tá comigo. E ela, como uma fiel escudeira, disse, não, o que você fizer você feliz, eu tô com você. Hashtag tamo junto. Tamo junto. Isso era o quê? 2021? Não, isso foi um pouquinho antes, né? Isso quando eu decidi que eu sairia foi em 2017. 2017 eu disse, em 5 anos eu tô fora. 2021 Então, eu tu pedi. fizesse todo o planejamento para... Todo planejamento. Eu disse pra ela, a partir de hoje, 5 anos eu vou sair. Ou vou desistir. E isso é muito importante, Cleiton, porque muitas pessoas querem empreender na doida. Que é assim, tô chateado com o meu trabalho, eu vou empreender, porque a galera ganha dinheiro empreendendo, se arriscando. Isso. E a pessoa não sabe nenhum Não tem o conceito tino. básico de administração, de caixa. Gestão de tempo, vamos gestão de dizer pessoas. Dos assuntos chatos. Mas são os assuntos chatos que movem a empresa. Isso. De fato, você não vai estar só ali na diversão. Então, muita gente, a grande maioria dos brasileiros que vão empreender vão quebrar. Muito empreendedor, na verdade, acha que é só montar o negócio. E vai aparecer uma Você vê pessoa. muito isso quando alguém pega alguma soma de dinheiro, sei lá. É. Aí o cabo foi demitido, ele pegou uma soma de dinheiro. Em vez de ele guardar e fazer uma coisa, não, ele... vou botar uma loja pra mim, vou botar um mercadinho, vou montar um negócio. A pessoa só quer montar um negócio e pronto. E aí não tem estrutura, não tem o conhecimento, não tem o know-how, quebra. Aí depois fica, eita, quebrei, a culpa foi minha, bababá. É muito complicado. Em geral, acho que empreendedor tem 2 tipos. Tem um empreendedor que empreende por necessidade e tem um empreendedor que empreende por propósito. Então, o propósito é, a pessoa se encontra e eu realmente quero fazer isso. Necessidade, a pessoa diz assim, eu preciso fazer uma coisa para ganhar dinheiro. Você pode ter sucesso dos 2 jeitos. Pode. Agora, no meu caso eu não queria empreender. De novo, eu não queria empreender. Empreender para mim foi um instrumento, um meio para a mensagem chegar a mais pessoas. Então eu encaro, assim como eu encaro o digital, a rede social, o marketing, eu encaro como um meio. Porque no fim das contas, o que eu quero é que a mensagem chegue na pessoa que precisa. Aí quando a gente começa a crescer, que a gente entende, peraí, eu só consigo crescer se eu escalar o conhecimento. Se eu não escalar, não chega a mais pessoas. Então essa coisa de empreender também foi surgindo aos poucos. Não foi uma coisa assim, simplesmente eu digo, eita, eu tô empreendendo. Não, foi... Eu quero chegar a mais pessoas, o consultório já está cheio, como é que eu faço para chegar a mais pessoas? Eu preciso ir para rede social. Eu nunca tinha produzido conteúdo, nem rede social eu tinha. Eu tinha medo de me expor, era aquele cara bem introspecto. Aí fui lá, gravei o primeiro vídeo, aí vi que não era tão mal assim, ninguém me jogou uma pedra e bateu do outro lado. Ninguém me queria. Nada. Aconteceu Na nada. internet você vai ser xingado por avatares de anime. O que é isso? Sabe? Entendeu? Então o risco é mínimo, assim. Batalha, quem já tá vendo? É a foto do perfil. Ah. É de um anime. Geralmente algum desenho japonês algum lá. desenho japonês Cara, me tem xingando. cara. Eu levo pra idade direto. esse E na povo. vida real é um menino de 12 anos que tá tomando todinho em casa. Então, Ou então. tem esses padrões. Então, assim, todo mundo na internet vai se achar o valentão, melhor do que você, vai dizer que você tá fazendo errado, que você não sabe de nada. Mas, bicho, não tá ali na vida real mesmo empreendendo, né? Que é difícil, né? Você tá na internet, é difícil. É. Enfim, aí o resumo foi... Quando eu comecei a transformar o que era uma coisa que eu gosto, que é o conhecimento, que eu acessei. Depois eu descobri que eu gostava de desenvolver pessoas. Depois eu descobri que eu gostava de ensinar pessoas. E aí eu disse, pronto, agora é entender como monetizar. Aí que veio a mudança de mentalidade. Aí em 2021, resolvi tirei um ano para testar. Me afastei um ano, que a gente podia se afastar sem remuneração por um ano. Foi no tempo da pandemia, né? Foi depois da pandemia. 21 a coisa já tava começando a abrir. Aí eu me afastei por um ano, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí depois eu realmente saí. Minha esposa estava grávida ali com 3 meses mais ou menos. Aí eu pensei, caramba, eu vou sair agora, esposa grávida. E aí? Será que eu faço? Será que não faço? Mas é aquela história. Tem um momento na vida que você vai ter que tomar uma decisão dura. Isso. Para ter um resultado diferente. Então o que eu olho para trás é assim, tem coisas que eu errei e que tinha que errar só depois de sair. Tem coisas que, se eu não tivesse saído, eu não teria feito. Entende? Então, a vida, as pessoas às vezes querem construir a vida com muita previsibilidade, uma linha reta. E não existe linha reta na vida. Por que isso causa muito sofrimento? Ansiedade, muitas vezes. Porque as pessoas querem a certeza das coisas.
Então, quando você começa a se encontrar, por exemplo, você começa a estar numa empresa, por exemplo, começa a perceber que não é aquilo, ou começa a ter ansiedade, as pessoas correm para os remédios. As pessoas não querem sentir ansiedade, não querem sentir as emoções, não querem sentir o sofrimento. E aí vai se entupindo, vai se entupindo, vai se entupindo. Não tem problema nenhum em relação ao remédio. Desde que você busque remédio e busque outra coisa. Porque quando você busca outra coisa, você vai entender a causa. Mas por que meu corpo está reagindo? Pensa comigo. Porque do nada, eu tô lá indo pra academia e eu começo a ter uma crise de pânico. Será que a mente, assim, é algo meio construído de maneira defeituosa? Que do nada seu corpo se revolta, do nada a gente fica sem dormir, do nada a gente desperta no meio da noite. Então essas perguntas eu me fiz. Por que do nada eu desperto no meio da noite? Por que o coração faz esse jeito? Por que essa sensação de morte? Então quando você vai em busca de respostas mais profundas, você vai encontrar respostas que vai te levar para um lugar, que foi o meu caso, que eu jamais imaginaria. Então quando me pergunta, você faria o que você faz hoje? Eu digo, não faria. Por mim não. Agora, o chamado... Claro que hoje, obviamente, né? Tô falando assim, olhando hoje, Cleiton hoje, eu nunca teria passado pelo serviço público. Porque eu vejo que o meu perfil é esse. Eu nasci para fazer isso. Mas a gente tem que entender que até você fazer o que você veio fazer aqui, como os budistas dizem, todo caminho é um caminho. Então as pessoas ficam, não sei se eu entro aqui, por exemplo, tá aqui no podcast. Talvez o podcast não seja o fim em si mesmo. Talvez não seja isso aqui para vocês. Talvez seja uma outra coisa que vocês não sabem, mas tem que passar por aqui antes. Isso. A vida é assim. Então, a pessoa fica... eu tô com medo de testar isso aqui e não dá certo. Mas no caminho dela, tá assim, ó, você tem que passar por aqui. Tem que passar. Você vai se arrebentar ou vai aprender coisas. Eu sou muito grato à Receita Federal e os 19 anos e meio, né, que eu passei no serviço público. Por quê? Porque eu construí muita coisa. Construí base financeira, construí meu apartamento, carro e outras coisas que eu precisei adquirir na época que eu queria. Aquele garoto da periferia, criado numa área muito simples, que cresceu de baixo para cima, foi importante para mim. Eu jamais faria isso na época, entendeu? Eu não tinha cabeça para isso. Aí depois que você tem uma certa maturidade, que sai da pirâmide da sobrevivência, a mente fica mais livre para pensar em propósito. Muito. Entende? É verdade. É muito difícil você pensar em propósito se você está na pirâmide da sobrevivência ainda. Aí é aquela história, você vai empreender por sobrevivência. Absurdamente. Entende? Então, o recado que eu deixaria aqui para as pessoas é assim, se permita deixar a vida viver em você. E não você querer viver a vida. Quando você quer viver a vida acaba não sendo tão agradável. Quando você permite que a vida vive em você, você vai para um fluxo de vida diferente. Você vai começar a encontrar caminhos que você acha que está perdido, mas na verdade a vida está tentando te ajudar. Ó, vai por aqui, pô, aqui tá doendo, mas você tem que passar por aqui. Vai ficar um tempo aqui, vai aprender isso. E aí você acaba se encontrando. Foi assim que eu me encontrei, vamos pensar assim. Na dor, mas foi, né? E muitas pessoas realmente falassem uma palavra que é chave pro teu trabalho até hoje, que é o medo. O medo. A gente pode tratar disso, porque querendo ou não, a gente tem que encarar o medo para ter coisas novas. Eu nunca, assim, eu conheço vários colegas de infância que estão no mesmo jeito de sempre. E eu já fui para Portugal, voltei, me reencontrei, e eu acho que o podcast é um propósito, porque há muito tempo eu faço isso, mas até hoje não virou ainda. Mas eu acredito nisso. E estou me sentindo feliz nisso. Mas isso foi um processo que eu fui levando muitas porradas. Eu acredito que muitos dos meus colegas de infância estão no mesmo lugar, porque eles não encararam o seu medo ainda. E essa questão do medo, Cleiton? Me diz aí, como é que o teu trabalho se baseia nisso e lidar com esses traumas e tal? Vou pensar o seguinte, imagina esse copo d'água aqui, certo? O medo é como esse copo d'água aqui. À medida que a gente vai colocando água nesse copo, em algum momento o copo vai transbordar, certo? Certo. Então, o medo na mente é a mesma coisa. A gente vai acumulando medo na nossa mente desde a infância. Coisas que a gente passa, coisas que a gente ouve, experiências negativas que vão se somando na mente. Porque a mente, ela aprende por meio de um processo que a gente chama de aprendizagem emocional, ou associações emocionais. Então, se você, por exemplo, aos 4 anos de idade, chega para seu pai, por exemplo, e diz assim, ó, pai, tirei 7, e leva uma bronca. Você se esforça, tira 9. Ó, pai, tirei 9. Estuda para tirar 10. Você se esforça, tira 10. Não fez nada mais sua obrigação. Aí, vou me esforçar de novo, outro 10. Nada mais sua obrigação. Aí pode ser que a mente dessa criança comece a aprender um padrão. Não importa o que eu faça, eu nunca vou ser suficiente para meu pai. Aí a mente aprendeu o padrão.
Aí lá na frente, essa é a pessoa que, não importa o quanto ela aprenda, ela nunca se acha capaz. Ela nunca vai se achar Vai se suficiente. auto-sabotar, né? Direto. Por quê? Porque ficou uma carência paterna nela. Ela não teve um pai mais, por exemplo, presente não, mas disponível, mais elogios que são importantes, vamos pensar assim, amorosidade. E a mente dela aprendeu isso. Imagina uma criança que aos 4 anos, dos 4 aos 10 anos, via sempre os pais brigando por causa de dinheiro. Briga. Para essa criança, o dinheiro vai ser o diabo. O diabo. E ela inconscientemente vai transformar o dinheiro num problema. Ela vai encarar o dinheiro como um problema. É como se eu pegasse esse copo, colocasse aqui, ó. Sei lá, imagina uma tinta vermelha. Aí eu boto o dinheiro aqui, ó, dentro do cérebro. É o dinheiro associado à tinta vermelha, que é a dor. Então, quando é na fase adulta, quando o dinheiro vem pra mão dela, o cérebro pensa o quê? É dor, vai machucar. Dor. Vai trazer aquela dor, aquela associação à dor que ela criou na infância. Aí ela começa a desenvolver padrões. Se livrar do dinheiro, se afastar. Por quê? Porque é dor. Então, a mente humana, ela é projetada para sobrevivência. O cérebro humano, ele é projetado para fazer a gente sobreviver. Então, na infância, é muito importante a gente chamar isso de padrões de adaptação. Então, por exemplo, se eu tenho uma infância com muitos conflitos, tinha brigas, ambiente de escassez, naturalmente a criança ela tem que se adaptar ao ambiente. Então, o cérebro vai se adaptar, se tornando uma pessoa mais introspecta, de suprimir emoções. Sabe aquela pessoa que cresce para ser forte? Sim. Pronto, cresceu para ser forte e ela tende a suprimir as emoções. Porque naquele momento era importante. E em algum momento isso volta para a pessoa, porque quando a gente sai da infância para a fase adulta, esses padrões já não fazem mais sentido. Então, não faz mais sentido, por exemplo, você buscar a aprovação das pessoas na fase adulta. Faz sentido para uma criança. Não faz sentido, por exemplo, você buscar um apoio de uma pessoa para você fazer um projeto sair de papel. Mas faz sentido para uma criança pedir apoio para um adulto para ir num lugar que ela não conhece. Mas, Cleiton, muitos adultos, e eu conheço, acho que a grande maioria, depende de aprovação de outros adultos. Tem muita gente que eu conheço que não consegue sair sozinha para nenhum lugar. Sai sozinho, eu saio. Entendeu? Sai sozinho, eu saio. Tem a nova rede social, não é nem tão nova, mas a do Instagram, que é a Threads. Threads. Que é para substituir Threads. o X, que agora Elon Musk lascou tudo lá no Twitter. Então, muita gente indo pro Threads. E no Threads aparece um negócio constante que galera, é legal ir pro cinema sozinho. Como é que é ir pro cinema sozinho? E assim, eu sou um cara que eu faço muito exercício de fazer muitas coisas sozinho. Eu moro sozinho, essas coisas. E assim, é difícil você fazer as coisas sozinho, é um desafio, porque você tem que gostar de si mesmo. É a sua melhor companhia. Gostar da sua própria companhia. Mas hoje, ao mesmo tempo que eu vejo no meu lado individual, assim, egoísta, dizer assim, meu irmão, a coisa mais simples do mundo é você ver um filme sozinho. Tu não consegue ver um filme sozinho. Mas eu entendo que para a grande maioria dos brasileiros, pode dizer assim, tem dificuldades de fazer coisas sozinhas, desse trauma. O que é que tu fala disso? Aí você tem que avaliar a questão do sozinho por 2 aspectos. Você vai ter aquele sozinho no sentido de é importante você passar um tempo com você. Então, imagina aquela pessoa que ela, como eu falei, né, ela foi criada num ambiente mais conflituoso, em que havia escassez, muita pressão por resultado. A mente dela vai associando, só tem um valor se eu for útil. Só tem um valor se eu fizer alguma coisa. Então, é a pessoa que, por exemplo, se ela estiver aqui, aí ela pega o celular. Se ela não tiver celular, ela fica um toque, ela bota uma série da Netflix e ela não assiste nada. Ela só passa estrelas. Ela vai só passando carrossel. A pessoa ficou 1h30, 2 horas só passando. Só escolhendo e não escolheu nada. Aí fica ali. Porque ela sente culpa quando ela tá parada ali, ou quando ela tá sozinha. Ela tem um encontro com essas emoções lá de trás. E existe a outra situação da pessoa buscar a solidão como uma fuga, que é o outro extremo. Que é a pessoa que ela tem, por exemplo, medo da rejeição, ou que ela tem um certo problema com relacionamento, e ela vai, aos poucos, se isolando. Então, hoje, por exemplo, a solidão é uma tendência mundial, e se encara isso como uma tendência do ponto de vista negativo, no sentido de as pessoas estão buscando cada vez mais se isolar. Foi aí que surgiu aquele termo também de solitude, que são pessoas de bem com a sua solidão. Eu nem sei se tá relacionado seria a isso. o contrário de solidão, a solitude. Eu acho que a solitude, nesse contexto, talvez seja positivo.
Talvez seja no sentido positivo. Talvez no sentido assim, que as pessoas de fato, né? Elas têm medo do que elas vão encontrar ficando sozinhas. Em geral, as pessoas têm medo. E tem aquela solidão como uma fuga. Fuga do meio social, fuga da realidade. Então a pessoa trabalha ali, ela tem vários problemas em relação à autoestima, por aí vai, e volta pra casinha dela, fica ali escondidinha. Mas tem também o medo da solidão, o medo de ficar sozinho fóbico, que é aquele medo que gera crise de ansiedade. Então, se a pessoa ficar só, ela tem um ataque de pânico. E aí tem a ver com experiências que ela herdou da infância. Rejeição. Normalmente ficar sozinho pode estar relacionado, por exemplo, a um padrão de abandono muito forte, ou um momento que ela sofreu agressões e não foi protegida. Então, ela, por exemplo, imagina uma criança que teve a separação dos pais, não foi criada com um pai presente. E aí ela ia pra escola, apanhava, era agredida pelas crianças, os meninos ali maiores que ela. Aí a mente dela vai aprendendo assim, ó, eu sou agredido quando eu estou só. Então essa pessoa, quando tá sozinha na fase adulta, ela sente ansiedade. Porque o subconsciente dela tá dizendo assim, ó, cuidado que a gente pode ser agredido aqui. A gente não tem ninguém para proteger a gente. Então isso vai gerar, na ansiedade generalizada, vamos pensar assim, que é a ansiedade mais forte, isso é um padrão comum. Medo de ficar só. É um dos padrões, um dos sintomas de medo. Porque a ansiedade generalizada é como se fosse um copo que transbordou. Muita coisa que vem lá da infância, vai juntando, e uma hora a mente precisa colocar aquilo para fora. Porque toda emoção tem que ter um destino. Então, quando você chega no nível de ansiedade generalizada, você vai derramar o copo, vai ter vários tipos de medos. Cada pessoa vai ter o seu. Então, algumas pessoas vão ter medo de dirigir, outras pessoas vão ter medo de ficar soltas, de viajar, outras de ficar em lugar fechado, outras de local com muita gente, outras de ficar sozinho de verdade num relacionamento. Medo de altura também é um dos fatores? Medo de altura. Então, esses medos irracionais são medos que vêm no reflexo de uma mente com uma ansiedade muito extrema, ao ponto de começar a colocar para fora. Só que isso não é um problema. Esse é o ponto. Isso é uma coisa interessante, porque tu no começo do papo falou, não, que eu descobri, eu lidei com ansiedade, vi que a ansiedade, eu vi a ansiedade como uma doença e eu vi que não era. O que é ansiedade? Pronto, excelente pergunta. O que é ansiedade? A gente, para entender a ansiedade, tem que entender o que é emoção. Então, emoção, a própria palavra emoção tem a palavra ação. Então, as emoções já vêm gravadas ali no cérebro. Algumas emoções a gente chama de emoções básicas. A gente chama tecnicamente de emoções primárias. Então, querendo ou não, teu cérebro já tem medo dentro dele, já tem raiva, repulsa, nojo, tristeza. E a gente tem mais emoções negativas que positivas. E por quê? Porque as emoções servem para ajudar a gente a interagir com o ambiente e sobreviver. Então, cada emoção tem uma função. Então, se cada emoção tem uma função, e eles já estão lá arquivados no cérebro da gente, quando a gente sente uma emoção, a gente precisa dar o destino que aquela emoção, naturalmente, precisa ter, o propósito dela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por que a gente fica triste? Já se perguntou? Eu acho que, assim, respondendo assim, rapidamente, acho que por não atingir uma expectativa. Por ter uma expectativa, a gente cria uma expectativa e não atinge aquilo, então gera um conflito. Não estou dizendo que a tristeza é imediata, mas é um resultado após essa como é, não atingir essa expectativa. Eu já penso que a tristeza, de alguma forma, para mim, ela é algo que está ligado a faltar algo, a você perder algo. Ela está ligada a você deixar de ter alguma coisa. Isso pode ter vários caminhos, mas na minha concepção, o fim é a perda. Que a tristeza é o reflexo. Isso, mas eu vejo também a tristeza como não uma coisa imediata, sabe? Não, mas ela fala com isso. Ela fala com isso que você está falando, porque, no caso, a expectativa é exatamente de você ter algo. E se você não tem, aí ela... Falta. E a tristeza é o último estágio. Então, é exatamente isso. A tristeza serve pra gente, pra avisar pra gente que algo valoroso tá indo embora. Então, pra que serve a tristeza? Vamos pensar no homem primitivo, lá no primata. Pra gente ficar junto. Porque quando você se afasta, por exemplo, de pessoas que você ama, você fica triste, sim ou não? Sim. Então, a tristeza serve pra juntar as pessoas. Se você gosta de uma pessoa, você gosta do seu aranha? Mais ou menos. Pense, vou relatar um negócio no Cleiton. No período que eu tava lá em Portugal,
Teve um dia, a Aranha sabe disso, teve um dia que eu liguei pra ele. Chorando. Assim, não, normal. A gente se ligava de vez em quando, também É, ligava. Pô. Só que, tipo, essa conversa foi tão longa, que a gente falou tanta besteira, assim, como se fosse quem estivesse do lado. Só que eu tava a 5.000 quilômetros Como de se fosse um distância. podcast. Foi, normal assim. E, tipo, depois disse, pô, que conversa boa, a gente... E a conversa aqui não foi pra canto nenhum. Mas sabe aquela Você ligou pra falar sensação... uma coisa, ó, pra fazer, eu ligar pra tu. Ah, tá Aí bem? começou com essa merda. Então bora. Essa besteira. É isso aí, Tem mais de uma hora de conversa. Então eu tenho um sentimento por esse cabo aqui, esse cabo safado. Então, a tristeza serve pra avisar a gente, ó, você tá perdendo algo valoroso. Puxa, volta, recupera, fica junto. Então, inicialmente, é uma emoção negativa, mas que tem um fim. Quando a gente fica triste, o que a gente tende a fazer? Se isolar. Suprimir a tristeza. Não quero ficar triste, né? Aí, o que acontece é, às vezes, a pessoa carrega um padrão de tristeza. Por exemplo, imagina a criança, pô, viu meu pai agredir minha mãe. Com grosseria, com rigidez, muito grosso com minha mãe. E a criança vai vendo aquilo e vai ficando triste. Triste. Mas ela não sabe lidar com a tristeza. Ninguém ensina uma criança a lidar com as emoções, porque ela tem uma mente muito imatura ainda. Ela não assistiu divertidamente. Mas, tipo, é um filme genial, né? Ele genial, ensina muito, não, de uma genial. forma muito didática, Ali velho. é genial. Ali. Mas o que a criança faz? A mente da criança, né? Como ela não sabe lidar com a emoção, ela cria um mecanismo de autoproteção. Como machuca ela, então ela cria uma estratégia. E essas estratégias foram estudadas, né? Existe um mapeamento científico por trás disso. A gente chama isso de mecanismo de autoproteção. Comportamento de autoproteção, que pode ser a adaptação comportamental ou a criação que a gente chama de personagens. Personagem seria uma identidade que não é sua. Então, por exemplo, nesse caso da tristeza, ela vai guardando e o copo vai enchendo. Aí lá na frente, isso que eu vou falar é um padrão comum, 35 anos, perdeu a mãe. Aí quando perdeu a mãe, depois da perda começa a ter crise de ansiedade. Que seria um período de luto que ela não foi Isso. resolvida. Isso é o derramar do copo. Tem muita tristeza de uma pessoa com esse padrão aqui. A mãe, quando ele perde, aquela tristeza da mãe, para aquela pessoa, tem um impacto muito diferente do que uma pessoa que não tem esse copinho cheio de tristeza, entende? Entendo. Do mesmo jeito que uma pessoa que tinha, por Porque ela exemplo... tá no limite pra transbordar. Transbordar. É todo o acúmulo que ela teve. É aquela pessoa que está no ambiente de trabalho, começa a pressão, mas essa pressão vem na infância, já era muito rígido com ela. Então a rigidez para ela machuca ela. Porque ela foi criada com uma rigidez forte, ela tem muito medo de errar. Quando chega, vai trabalhar no time de vendas. Pressão, ela vê que ela não vai dar conta e vai pro banheiro e começa a ter ataques de choro, ansiedade, crise de ansiedade, porque a mente volta para aquelas memórias da infância. É como se temporariamente a parte infantil dela, que a gente chama de criança interior, tomasse conta dela. E ela tem uma resposta que não é racional. Aí, o que vai acontecer no ambiente de trabalho? Ela é muito fraca. Fulano tá chorando ali, ó, porque não dá conta das metas. Fulano, depois que a mãe morreu, se afundou em depressão. E a pessoa não entende que o problema que desencadeou, por exemplo, uma crise depressiva ou ansiedade, é só a ponta do iceberg. Tinha toda uma coisa guardada ali. É o transbordar do copo. Eu tive uma formação nessa parte terapêutica e eu vi muito isso estudando as práticas de William Reich, que era um discípulo de Freud, que enquanto Freud ficava muito na cabeça, Reich ia pro corpo. E Reich tinha muito essa coisa de que essas emoções suprimidas, elas iam pro corpo. E é exatamente através do toque, do contato... Tipo, o corpo fala... Não é nem isso. O corpo fala mais a questão de como você se expressa apenas agindo. Isso não, isso é o quê? Pronto, esse exemplo. A pessoa ela vai guardando tanto e isso vai se acumulando nela de um jeito que chega um momento... Perde sensibilidade. Não, ela começa a somatizar e transformar em outros problemas. Porque aquele problema, aquela dor, aquele trauma, aquela emoção está presa no corpo. E muitas vezes o começo do tratamento é exatamente libertando aquilo. E como ele fala muito a questão do toque, ele segundo Reich, você consegue acessar através dessa parte do corpo que acumulou isso, através do contato com essa parte, você acaba revivendo tudo aquilo e conseguindo botar para fora. É muito doido isso. É muito doido. Então a ansiedade é um sintoma para uma causa que está tentando ajudar você a se reequilibrar. Então, quando as pessoas dizem para mim assim, pô, eu tenho medo da ansiedade, eu digo, sem ansiedade você morreria. É um aviso, né? É uma forma de colocar para fora as emoções. Porque o transbordar do copo é uma crise de ansiedade.
Que pensa o seguinte, vamos imaginar um copo cheio de medos, que vem dessa experiência da infância. Quando o copo já está aqui, no limite, a pessoa está numa situação ali de estresse, de incerteza. Por exemplo, eu lembro que na época, eu ia fazer um concurso que eu tinha estudado muito, o concurso foi suspenso. Aquilo me deu uma ansiedade tão grande. Poxa, eu estudei tanto, foi suspenso. Aí aquilo, para mim, foi algo muito mais, vamos dizer assim, perturbador do que para outra pessoa. Então, às vezes, um evento desse tipo... Porque você criou uma expectativa e não chegou, né? Aí aquilo somou. Aí na época eu tava passando dificuldade financeira, todo desorganizado, mesmo ganhando bem, que tinha um padrão de escassez muito forte. Aí mais pressão. E aí eu comecei aquilo tudo a somar. E a minha mente dizia, não, preciso resolver logo minha vida, querendo apressar a vida. Esse contexto trouxe à tona, pum, aquilo que eu guardava há muitos anos. Então pensa comigo, as emoções servem para ter um destino. Se eu não dou destino, fica dentro do copo, certo? Certo. Então quando o copo transborda, que é como uma panela de pressão que eu aqueço, e a válvula vai lá e coloca para fora. A crise de pânico é abrir a panela de pressão de uma vez só. É como se você tivesse uma panela de pressão, você aquece, mas ao invés de ela ter uma válvula, você tapa a válvula. Pessoas não abram panela de pressão de uma vez só, por favor, viu? Então, os Gen Z... Os Gen Z... Não, gente, pelo amor de Deus. É outro tipo de medo, viu? Que tem muita gente que não gosta, não tem medo de panela de pressão. Demais. Demais. Cleiton, tem outra parada. Posso puxar? Rapidinho, só pra colocar bem a coisa pra quem tá vendo. Então quer dizer... Compre uma panela de pressão boa. Então quer dizer que a ansiedade que o povo... A ansiedade tá para o psicológico, tá para o emocional, como a febre tá pro corpo. Que a galera fala muito da questão da febre, só que a febre não é doença. A febre é um sinal de que tem uma coisa errada com o seu corpo. Isso. Então, a ansiedade não seria a doença. Isso. A ansiedade, ela é o sinal de que tem uma coisa errada, que tem uma coisa que precisa ser botada para fora. Isso. Não necessariamente botada para fora. Porque você vai ter várias possíveis... Vamos pensar assim. Existem causas de origem externa que despertam causas internas. Por exemplo, a pessoa está sob pressão financeira, aí fica mais ansioso. Aí tem uma pessoa que só fica mais ansioso, causa externa. Vai ter uma pessoa que ela vai passar pela mesma pressão, mas carrega escassez. Aí provavelmente vai ter crise de ansiedade, despertar noturno, insônia. O impacto de medo é muito grande nessa pessoa. Então, a ansiedade é um sintoma para uma causa ou para uma incongruência que a pessoa vive na vida. Por exemplo, pegando aqui o gancho, cada emoção tem um destino. E existem incongruências que a ansiedade vai aparecer para te apontar que alguma coisa não dá certo. Vou dar um exemplo. Imagina que você está numa situação que eu estava, por exemplo, estava vivendo uma vida que não era de acordo com os meus valores de vida. Toda vez que a gente vive uma vida que não está de acordo com os seus valores, você sente ansiedade. Sim. Que a gente chama disso de incongruência. Ou seja, valores de vida, liberdade, autonomia, rotina definida, desafio, crescimento contínuo. Valores que eu tenho. Isso não encaixava onde eu estava. Não estava encaixando. Então, quando a gente está num lugar que a gente se sente preso, qual é a emoção que vai surgir ali? Raiva. Porque qual é a função da raiva? Conquista de território, defesa de território. A raiva é uma emoção de expansão ou de defesa. É uma reação. É um sentimento de reação. É um sentimento reativo. Não tem aquele ditado que tem gente que funciona na pressão, na raiva. Isso. E tem gente que trava totalmente. É o famoso voo na força do ódio. Da força do ódio. Mas, na verdade, a raiva é a emoção mais poderosa que o ser humano guarda. Mais poderosa. O ódio engaja. Porque a raiva... Beijo pra quem... Pra quem reclamou do da aposta de bagulhos estranhos. Porque, Cleiton, tem só dando um adendo, tem aquela questão que, tipo, sei lá, um restaurante. Você for mal atendido, você vai espalhar pra 20 pessoas. Verdade. Agora, se for bem atendido, tu vai falar pra 1 ou 2. Aquele restaurante é bom. Sei o quê. Por quê? O ódio, aquela coisa... Pô, eu fui maltratado. Eu tenho que espalhar pra internet, espalhar pra todo mundo que aquele restaurante não presta. Mas era só esse adendo. É porque a raiva é uma emoção de conquista. Então, por exemplo, quando a pessoa não sabe... Todo mundo tem um jogo emocional interior. Imagina as emoções como um tabuleiro. Cada emoção é uma peça, vamos pensar assim. Cada um tem o seu tabuleiro, seu jogo emocional interior. Aí a gente passa pela nossa infância e vive experiências ali e tem contato com essas emoções. Então imagina o seguinte, se o ambiente tem agressividade excessiva, aquela criança pode aprender assim, a agressividade excessiva é ruim.
Meu pai, quando chegava, agredia minha mãe, ou gritava muito comigo, era muito grosso comigo. Aí ela tá aprendendo o quê? Expressar agressividade é ruim. Quando ela vai pra fase adulta, ela suprime a raiva nela. Então ela vira o garoto bonzinho, a menina boazinha, não sabe se posicionar, não sabe dizer não sabe vender as suas ideias, não consegue ir pra internet, não consegue falar em público, Isso. não consegue empreender com performance, que empreender é venda, é posicionamento, é lidar com colaboradores. Então, toda vez que ela precisar da raiva para se posicionar, avançar território, ela recua. Porque a raiva no cérebro dela é, isso é ruim, tem que suprimir. Então, essa pessoa, os gatilhos de ansiedade dela está associada a situações em que ela se sente injustiçada, presa. Quando ela quer falar algo e não consegue, quer se posicionar e não consegue, não foi valorizada. Se vê como coitadinho, também tem esse revés. O coitadinho, eu diria que ali aí já é um padrão de mentalidade em relação a um problema. Eu digo como se fosse assim, ó, o gatilho é, se eu tenho a raiva suprimida, porque a mente aprendeu que a raiva é ruim, o botão que liga a ansiedade dela são situações que despertam a raiva. Entende? Porque a emoção de fora tem que estar conectada com o que está de dentro, com a emoção que está aqui dentro. Aí o copo dela transborda. Então essa pessoa, ela é a pessoa que está no casamento, por exemplo, não tem espaço para falar. Aí ela engole. Eu ia falar, engole. Aí daqui a pouco tem amidalite de repetição. Caramba. Aí daqui a pouco tem bolinho na garganta, enxaqueca, gastrite. Porque a raiva fica transitando no corpo. Em algum momento ela vai começar a explodir ou ter crise de ansiedade. Aí a pessoa, quando começa a ter as crises, é o corpo dizendo assim, ó, é o seguinte, já faz 30 anos que a gente guarda isso. Chegou a hora da gente colocar isso pra fora de maneira positiva e adequada. Aí a pessoa, quando sente, faz o quê? Eu preciso suprimir isso. Doutor, tem alguma coisa que eu tire minha ansiedade rápida? Tem? Toma esse remédio aqui. E ela toma, agora eu tô sentindo mais nada, tá legal. Aí volta pra mesma vida. Ela não se posiciona, ela tem medo da própria raiva, ela não sabe dizer não, ela não sabe defender seu território, aí volta para trabalho. Aí tá tudo bem, porque agora o remédio tá suprimindo ainda mais aquilo que machuca. Mas a vida continua. Não tem como fugir da vida, certo? Aí a raiva começa a vir no nível maior agora, porque chega uma hora que a supressão não dá conta. Lembra? A emoção precisa sair ou você morre. Aí a pessoa começa a ter crise de ansiedade. Aí volta pro médico, ó. Tá funcionando não. Deixa eu dar outro. Aí dá uma combinação. E esse ciclo vai levar você para um nível que vai chegar um momento que ou você trata a causa, ou você vai ficar basicamente vivendo as consequências negativas que a medicação traz. Porque toda medicação tem um efeito colateral. Beijo bupropiona de 150mg. Tem um efeito colateral, entendeu? Então, o que eu digo assim, não é que a pessoa não tem que tomar, porque existem situações, e aí a gente vai lá para o conceito da inteligência emocional. A gente tem dois cérebros. Aí tem o cérebro racional, que é o que pensa, e tem a nossa amígdala cerebral, que é como se fosse um radar dentro do cérebro, que é o nosso instinto. É o radar para o medo. Uma pessoa que passou por esse tipo de... algumas situações da infância, por exemplo, de experiência negativa, ela já tem um cérebro mais sensível para certas situações. Então, por exemplo, quando eu disse que eu quase saltei lá do prédio, eu estava num pior momento da fase, achando que não tinha jeito para mim, ciclando ali, buscando, vamos pensar, soluções rápidas. Aí é pra igreja, terapia, remédio. E o psiquiatra falou pra mim, Tava buscando dopamina, uma parada pra... Oi? Tu tava buscando dopamina, que hoje a gente é muito viciado nisso, né? Não, na época, eu lembro que eu recebi um diagnóstico que era assim, ó. Cleito, você tem que entender que isso não tem cura. Você vai viver assim pra sempre. Eu vou te passar esse remédio aqui e se em 15 dias não melhorar, vou te dar um mais forte que é um remédio já pra depressão, quem tem depressão profunda. Eu tinha 29 anos e eu dizia assim, peraí, como assim? Pra sempre? Isso não tem cura, não. Aí, naquele momento, que me machucou muito. Me machucou bastante. Então, quando eu comecei pelos caminhos tradicionais e não tinha solução, a gente entra numa zona que é um assunto muito... É um tabu e muita gente não fala sobre isso. A quantidade de pessoas que tiram a própria vida hoje em dia é um negócio absurdo, em várias áreas. E tem algumas profissões especificamente que sofrem mais. Mas as pessoas que chegam nesse nível, elas estão num momento que a gente chama de perda da consciência. A dor é tão grande que o cérebro emocional ele assume o problema. Ele assume praticamente a dor dela. Então ela não consegue mais racionalizar. Ela não consegue pensar assim, o que eu estou vivendo aqui, eu não vou conseguir sair dessa. Isso aqui é um problema emocional, mas eu vou sair. Ela não está pensando mais, ela está só na dor.
Aí quando esse momento chega, eu acho que a medicação ajuda, claro, procurando um médico ali especializado, um psiquiatra, para esse tipo de pessoa que ela está num momento que ela não consegue racionalizar. Tem que parar esse processo para que ela possa ter um tempo para poder se cuidar. Aí quando ela volta para um estado que ela consegue suprimir por mais tempo, aí beleza, agora procure terapia, procure um processo de autoconhecimento, aí você começa. Mas o que as pessoas fazem? Só paliativo, né? Pressiona o médico, que eu já vi muito isso, bota a culpa nele se não resolver e volta para a mesma vida que deixa ela daquele jeito. Ela não desenvolve competências. Então, o meu trabalho basicamente é o seguinte, é fazer com que a pessoa aprenda esse jogo emocional, descubra quais são os padrões herdados que ela traz da infância que desengatilha isso, trata esses padrões e aquilo que era uma ferida se feche. Então, ela reconstrói a mente dela por meio de um processo de desenvolvimento de competências. E aí vai chegar um momento que aquilo ali já não afeta mais ela. É como se fosse uma ferida que fechou. Mas se eu tô com uma ferida... Por exemplo, imagina que você teve uma entorse. Teve uma entorse lá. Torceu o tornozelo correndo. Só vou encher aqui rapidinho, mas não vou transbordar. Perigoso. Isso é perigoso. Você teve uma entorse, qual é o primeiro caminho que você faz? Vai para o hospital. É o que as pessoas fazem. Faz uma atadura e continua correndo. E aí continua correndo, mas peraí, tu tá com o tornozelo, tu tivesse uma entorse, tá inchado teu pé. Não, mas depois eu vou, eu não tenho tempo, minha vida é corrida, depois eu vou e continua correndo. Correndo seria a mesma vida. Vai chegar um momento que o pé, o tornozelo, a perna vai cobrar, né? Muito inchada. Aí vamos imaginar que a pessoa ainda insista. Não, não vou não, depois eu vou. O que o corpo vai fazer? Vai começar o processo que a gente chama de desintegração. O osso vai começar a virar esfarelinho, de tanto que vai romper ali, e ele vai chegar no momento que ele não vai conseguir mais andar. Aí, nesse momento, ele corre pro médico. Aí, 6 meses assim. Isso é uma metáfora, claro, né? Chegou 6 meses lá, aí como é que funciona hoje? Doutor, tem alguma coisa rápida para eu voltar a correr amanhã? As pessoas fazem isso. Anos de autoabandono, um problema que ele não começou ontem, a pessoa quer resolver rapidamente, como se estivesse assistindo, passando um vídeo no TikTok. É a sociedade hoje. Então, esse é o problema, eu diria, hoje. A gente tá num mundo muito acelerado, quer resolver problemas complexos de maneira simples. E não quer pagar o preço, né? Eu consigo, inclusive, me identificar em algumas coisas dentre tantos problemas que eu tenho. Um é uma certa dificuldade que eu tenho para conseguir colocar algumas coisas para fora. E eu só... quem sofre muito com isso é a minha digníssima Ruiva. Beijo, Ruiva. Eu só consigo falar certas coisas no meio da discussão. Tem certas coisas que eu não consigo chegar e falar, tá acontecendo isso, isso e isso, eu não tô gostando disso, eu queria resolver isso. Eu acho que nem tu. O Agostinho também tá balançando a cabeça ali. Olha aí, agora, aquela coisa, eu tenho as oportunidades de chegar, eu queria conversar sobre isso, porque isso aqui eu não gostei, não. Ou eu queria que isso aqui fosse desse jeito. Ou isso aqui me chateou. Eu não falo. Aí, por um motivo ou outro, a gente acaba tendo um entrave, o entrave vai inflamando, no meio dessa inflamação começa a sair tudo aquilo que eu deixei preso dentro de mim. Desproporcional. Exato. Aí, ao invés de ter tido a oportunidade de chegar, vamos conversar, eu queria falar isso aqui que eu não gostei, queria botar pra fora essa coisa que eu não gostei. E eu acabo fazendo isso de uma forma até agressiva, porque isso é no meio de uma briga. Tu é o primeiro filho, né? Não, sou o segundo. Segundo? Queria estar nesse assunto aí também. Pode entrar. Pode puxar disso. Não, mas esse assunto é interessante. Mas é porque acho que conecta, né? Questão do filho primogênito, tanto homem, tanto mulher, que eu sei que tem diferenças, e do filho caçula também. O que ele falou aí é um padrão que provavelmente você aprendeu, por algum motivo no contexto da tua vida, você foi uma pessoa criada, aquela que a gente chama criado para ser forte. Não pode estar demonstrando emoções. Isso demonstra fraqueza. Aí você vai aprendendo que você não pode estar demonstrando as emoções, não pode estar se posicionando, não pode magoar as pessoas. E aí você tem que ser um menino bonzinho, ou não pode machucar que isso é errado. E aí você vai aprendendo isso. Aí quando você vai para a fase adulta, quando você pensa em expressar, você pensa o quê? Pode ser que ela fique com raiva, pode ser que machuque, deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. E aí essa raiva, posicionamento, raiva, emoção e posicionamento, que é positivo. Então perceba que o jogo emocional tem um positivo e um negativo. O medo tem a sua função positiva também. Não é porque a emoção é negativa que é ruim. Aí o que acontece? No relacionamento que é o gatilho, chega uma hora que você abre a panela de pressão.
Mas a grande pergunta, e é muito, muito importante trazer isso, porque muitos relacionamentos têm esse conflito. Onde você aprendeu isso? Que você não pode se expressar antes. Pois é. Na verdade, isso é uma coisa que eu venho... Assim, porque onde é que está o problema? Eu até queria puxar isso para uma pergunta, porque, assim, eu tô com 45 anos. Não é 50 não, tá? Com bolha roubado. Velho! Eu tô com 45 anos. E eu só vim, de fato, buscar ajuda. Eu sou diagnosticado com TDAH. Muito bom, você vai trazer também isso. Eu tenho problemas seríssimos, absurdos de autoestima. Eu sou uma pessoa que eu passei 40 anos me sabotando. E eu venho me cuidando, eu não vou nem dizer dos 5 anos pra cá, de uns 3 anos pra cá que eu finalmente aceitei buscar ajuda. E que eu comecei a fazer tratamento, tanto para o TDAH quanto fazer terapia. Por conta de observar. Eu cheguei num ponto da minha vida onde eu cansei de me machucar. Chegou naquele ponto que eu olhei pra mim. Assim, a Lívia me ajudou muito, porque assim, não, sem querer puxar a sardinha, eu tive uma sorte muito grande de ter encontrado uma mulher extremamente forte. Uma mulher que a gente teve um entrave muito grande porque nós estamos juntos há quase 30 anos, a Ruiva e eu. E a gente... nós trocamos muita coisa. Eu passei valores para ela que ela não tinha e ela me passou valores que eu não tinha. E ela sempre foi muito de ação, de fazer. Eu sempre fui mais contido, segundo minha terapia, por conta de uma série de entraves na minha infância. Eu sempre fui mais contido, sempre fui mais receoso, sempre fui mais de opa, segura, e ela ia muito, vamos fazer. E a relação da gente acabou sendo muito boa, porque eu ajudo ela a não ser demais e ela me tira do lugar. E com muita ajuda dela e com muita reclamação dela, chegou um ponto que eu me dei por vencido e comecei a me cuidar. Aí o que eu queria puxar em relação a isso, que eu até comentei, que beleza, hoje a gente... Hoje é muito comum a palavra ansiedade. Ansiedade, burnout, e outros transtornos já tem lugar comum na nossa sociedade hoje em dia. Só que a gente é tudo cria da década de 80. E um dos motivos pela qual me levou a demorar tanto para me cuidar é o fato de que, por ter sido criado na década de 80, eu venho de uma geração que não levava isso a sério. Eu tenho TDAH. Só que durante toda a minha infância, eu não tinha TDAH. Eu tinha preguiça, eu tinha má vontade, eu tinha dispersão, eu era preguiçoso. Isso tudo já era o TDAH. Que na época, quando eu descobri, eu sou da época do DDA ainda. Então, eu venho de uma geração que tem uma resistência. E assim, como tu tá atendendo pessoas hoje, como é isso? Como é lidar com essa resistência de uma geração que ainda tem enraizado que isso é frescura? A maioria dos teus pacientes são mais ou menos 30, 40 anos? A maioria nessa faixa. Meus seguidores ali acima dos 30. Mas eu não diria que é por isso. É 30, 40, 50 anos. Entre 30 e 50 anos. Mas é uma galera que ignorou. Que você ignora porque, segundo nossa cultura, é frescura. Eu não diria nem que é exatamente pelo fato da gente, década de 80, 90, ignorar esse processo. Porque eu acredito, Aranha, que realmente, em geral, culturalmente, em qualquer geração, as pessoas não buscam se desenvolver emocionalmente até vir a dor. Ninguém acorda e diz assim... Acho que hoje eu vou curar minha criança interior, sabe? Tem um cara lá chamado Clayton Costa, fala de criança interior. Eu vou aprender um pouco sobre isso. Não, as pessoas querem sobrevivência. Até os 30 anos a gente está atrás de sobrevivência. É emprego, é trabalho, é pós, é graduação, é concurso e é uma empresa que está desenvolvendo. Ninguém para trabalhar isso em si, o próprio desenvolvimento. É muito raro, a não ser quando a pessoa já tem dentro dela, e aí tem aquela que eu chamo de pessoas que já são espiritualmente mais elevadas, já estão buscando aquilo ali. E quando são guiadas. Mas, em geral, a maioria das pessoas, independente da classe social,
Quando o assunto é desenvolvimento emocional, autoconhecimento, elas não estão dispostas nem a investir dinheiro nisso, nem investir tempo. E quando começa o processo, ele já resiste em geral. Isso é um padrão, tá? Isso é um padrão. E resiste até não dar mais. Como você falou, chega uma hora que eu cansei. Não, eu me dei por vencido. Provavelmente me dei por vencido. o que você sentiu foi raiva. Sim. Aí eu bati naquela. Sim, Você sim. tá com raiva, tá Sim. batendo aí na mesa. Na verdade, por ter essa autossabotagem, eu tive raiva de mim durante muito tempo. Só que chegou um momento que a raiva ficou insuportável. A raiva de mim ficou insuportável. Pode chegar, não quero mais, não dá mais. O problema ok, levou 40 anos pra fazer isso, mas aconteceu. Você chegou. Provavelmente, a raiva que fez você mudar, e eu diria, até uma pergunta, né? Por que tem pessoas que não mudam e pessoas que mudam? Eu até... Isso é uma pergunta muito boa. Recentemente, eu fiz Era pra eu fazer essa pergunta, Cleiton. Você tá fazendo a pergunta pra você mesmo. Já tô adiantando. Eu já boto a pergunta que eu sei responder. Tá mais fácil. Meu trabalho tá mais fácil. Ele traz uma pergunta do Enem, o último Enem, uma coisa desse tipo aí. Eu fiz um trabalho recentemente, Matheus. Eu fiz eu peguei aquelas pessoas, alunos com resultado fora da curva, clientes do individual, de consultório, de mentorias. Aí eu comecei a fazer a gente chama de modelagem, né? Aquelas pessoas que têm muito resultado, aquelas que não têm. Qual o fator que fez ela sair daquela situação? Então eu fazia a pergunta assim, o que fez você me procurar o AQL? Por que você entrou no AQL? E normalmente o fator que faz a pessoa girar para fazer uma mudança é a raiva. Mas não a raiva de si, porque a raiva de si ela machuca, né? Ela vem antes. É a raiva de não querer mais aquilo da vida. É quando a pessoa diz assim, ó, literalmente, eu não quero mais isso. Chama um palavrão e diz, não quero mais isso. E aí muda. Enquanto a pessoa tá na passividade, assim, não, deixa eu ver se melhoro. Aí a mulher vai aguentando ali, o casamento começa a definhar, e aí a pessoa começa a sentir dor no casamento, às vezes a carreira definha, porque a autoestima tá ligada a desempenho e performance profissional, aí começa ruim financeiro, aí você, caramba, tá tudo ruindo. Aí você tem raiva, pum, começa o processo de mudança. Não, eu venho do pacote, eu vim da questão. Eu tive a questão financeira, eu tive a questão de trabalho, eu tive a questão de como eu me enxergava. Isso é associado ao perfil da pessoa. É porque a autoestima e confiança é o centro do sucesso pessoal. De tudo. Sem autoconfiança, você não consegue nada. Então, a autoconfiança é o pilar central do ser humano. Sem autoconfiança, você não consegue tá bem numa relação, você tá sempre desconfiado, inseguro. Você não consegue avançar no seu negócio porque você não confia na sua capacidade. Agora, normalmente, segundo filho, aí falando da história do filho, né? Sim, voltar para essa questão dos filhos. O segundo filho, ele tem um padrão de comportamento. E é um padrão biológico de comportamento. Primeiro filho tem uma função, segundo filho tem outra função, terceiro filho, ele já tem um padrão mais neutro. Tá falando geralmente o filho do meio. Segundo filho é o filho do meio. Aí o quarto filho volta de novo. O quarto é como se fosse o primeiro, o quinto como se fosse o segundo, e aí vai. O primeiro filho, ele é muito voltado para trabalho, porque ele vem com um padrão biológico de substituir o patriarca em caso de falecimento. Então ele já vem com a força mais forte de trabalho, de posicionamento, de independência. O segundo filho é um harmonizador. Ele é o mais sensível, ele é o que busca mais reconhecimento, é o que busca mais validação, e ele tende a ser mais sensível. Só que se eu pego o segundo filho e começo a colocar ele, por exemplo, num ambiente de muita rigidez, um pai rígido, muito disciplinamento, não tem tanto reconhecimento, tanta validação, vou destruir a autoestima dele. O primeiro filho não se afeta tanto com isso não, porque ele é mais objetivo, mais direto, então isso vai destruindo a autoestima. Porque o segundo filho precisa de validação, precisa entender que os sentimentos que ele tem são válidos e não é fraqueza. Então, se você pega um segundo filho e diz assim, chorar é coisa de fraco, homem não chora. Para de chorar, menino, que frescura. Para de falar, tu fala demais. Aí ele faz alguma coisa, não recebe um elogio. Então, para o segundo filho, isso é ruim. O segundo filho, quando vê os pais brigando, em sofrimento, ou a mãe em sofrimento, porque não tem um pai disponível, sei lá, o pai separou, não teve pai, ou os pais brigam muito. O segundo filho olha aquela situação e ele sente a dor da mãe. Aí o que ele faz? Ele se alia à dor da mãe, fica preso às dores dela e começa no futuro essa dor da mãe vir pra vida dele. Sabe o que tá falando, Cleiton? Tá falando meu pai. Meu pai é segundo filho. Ele tem todos esses sintomas aí. Todos os sintomas. Porque o segundo filho, ele é esse harmonizador do ambiente. Se o ambiente não tá legal, ele sente dor. O primeiro filho, não que o primeiro filho não sofra, vou falar do primeiro filho também, mas ele já tem um preparo diferente para certas situações. Aí,
quando não tem essa validação, ele começa a acumular problemas de autoestima, eu não tenho valor, parece que eu falo, ninguém me escuta. E aí o que seria força vai tornando fraqueza. Qual é a maior força do segundo filho? É a sensibilidade. Tu falou uma coisa antes que eu acabei me identificando sem entrar muito em detalhes para não... Tu é que filho? Eu sou o segundo. Tu é o segundo? Quer dizer, do pai e mãe, eu sou o segundo. Do pai, eu sou o oitavo. Eu sou o oitavo. O bode do bode velho. O bode velho se divertiu muito. Bode velho... saudades de bode velho. Eu tive muito essa questão do não fez mais do que sua obrigação. Em boa parte da minha infância, eu não vou dizer que eu tive uma criação muito rígida. Eu tive uma educação muito boa. Eu admito isso. Principalmente da minha mãe, que era professora. Eu tive uma educação muito boa. Mas num retrospecto de memórias, coisa que eu tenho visto até bastante na terapia também, é observar que a maior parte das minhas vitórias não passavam de mais do que a minha obrigação. Assim, eu comecei a ler em casa. Eu aprendi a ler. Eu comecei a ler com história em quadrinho. Isso nunca foi mérito. Uhum. Isso é uma coisa, não. Foi somente uma coisa que eu sabia fazer. Os meus erros eram muito ressaltados. Pronto. É que é essa coisa do você crítica, né? Ou você não tem as suas vitórias não são mais do que a obrigação e os erros são apontados. Eu e minha irmã tivemos muito isso. Isso fez muito parte da criação da gente. E a terapia tem mostrado que muito da minha autoestima, da minha baixa autoestima e da minha insegurança vem disso. Vem dessa raiz. Foram coisas que foram reverberando no decorrer da vida. Assim, vou confidenciar um episódio. Na minha colação de grau, praticamente não tinham parentes meus. Colação de grau de faculdade? Da faculdade, a colação de grau da faculdade. Tinha uma tia minha, que sempre foi apaixonada por mim, uma tia minha lá de Salvador, que ela veio pra minha colação de grau, mas não tinham outros parentes meus. Uhum. E a coisa já estava tão enraizada que não fez diferença pra mim. Que acabou trazendo outros problemas que eu trago hoje, que certas coisas hoje não fazem diferença. E são coisas que eu venho tratando na terapia, que machucam, que machucam muito, principalmente, primeiro, por terem existido, por fazerem parte da história, e segundo, machucam por não me deixarem sentir. Como eu comentei isso com o Matheus em algum momento, que eu sofro eu sinto por não sentir certas coisas. Uhum. Eu sinto por não sentir certas coisas. É uma coisa que me machuca muito. Mas é a autoproteção que eu falei no começo. Pois é. Isso foi necessário para você lá atrás lidar com isso. Nesse ambiente, a sua mente criou esse padrão para te ajudar. De não sentir. Porque, veja, se você não tinha a validação que você buscava, a tua mente tinha duas opções. Ou continuaria sofrendo lá, ia sofrer já lá, ou dizer assim, não, vamos fazer o seguinte. Bora parar de buscar isso. Bora criar um muro aqui, ó. Para não buscar esse sentimento chamado amor. Aí você vai para um outro extremo de adaptação comportamental. Entendeu? Agora, né, a grande questão é assim, ó. Quem é aquela pessoa que você gostaria de ter recebido amor e não recebeu com essa expressão de elogio? Qual é a primeira pessoa que vem? Assim, é que eu acho melhor não entrar em... Tá, tudo bem. Porque Então, vamos pular essa parte. Eu sei quem é. Pronto, então... Eu sei quem assim, é. Galvão, sentiu. Galvão, sentiu. É porque... Ele disse que ia ser pesado. Ele disse que ia ser ruim pra ele. Eu avisei que a gente poderia... É assim, não, é como eu tô dizendo, eu não tenho problema. Eu sei quem é. Oi? Tudo bem, cara? Foi. Eu não vou colocar Mas pra que a pessoa não sinta caso ela veja esse vídeo. Eu vou fazer de um Mas jeito... Mas eu sei. Pronto, eu vou fazer de um jeito que vai ajudar as pessoas que estão assistindo a gente. Sim. É assim, ó. Existem duas mentes dentro da gente. A mente da criança e a mente do adulto. Porque a gente simplesmente não deleta a nossa história. Então, o ser humano, ele é integral e sistêmico. Então, aquela pessoa que a gente queria validação é a pessoa que a gente chama que a gente tá ligado por carência e afastado por emoções negativas.
Essa pessoa te fez sofrer de alguma forma, inconscientemente, a maioria das vezes. Muito, muito. Rápido, só para não te interromper, isso é uma coisa que pessoas em comum apontam muito. Foi tudo inconsciente. Não, Foi claro. tudo com a melhor intenção Mas possível. sempre é assim. Os erros, o comportamento errado, eu não vou chamar de comportamento errado, a forma que a coisa foi conduzida foi com a melhor intenção possível. A pessoa ela não tinha a visão de que estava cometendo um erro, que estava machucando. Mas isso é uma repetição de padrões também. Ele foi ensinado desse jeito e vai repetindo, vai Isso. repetindo. A gente chama de padrões herdados. Ele provavelmente herdou esse padrão e a mente dele acredita que é a única forma de demonstrar amor. Então, vamos pensar um exemplo. Imagina um pai que não teve o pai dele presente. Perdeu o pai muito cedo. Então, era muito comum, por exemplo, a pessoa da geração ali, década de 60, que tiveram filhos ali, 70, 80, que são os nossos pais, os nossos avós morreram muito cedo, em geral. 40 anos Era velho. era velho. É. Então, meu pai perdeu, acho que meu avô, antes dos 20 anos, a minha avó também. Eu nem conheci eles. Então, imagina essa geração que já foi criada para trabalhar cedo, para se virar, e não tinha papai e mamãe por muito tempo. Então, essa geração, quando tem filhos, o que é que eles pensam? Eu preciso preparar meu filho para o mundo. E o mundo, ele não é bom. Existe bondade no mundo, mas o mundo não é justo. Então, eu já vou dar uma porrada aqui antecipada. Né? Já vou dar uma porrada do mundo antes dele, dele receber Então, a porrada do mundo. Se eu for passar muita mão na cabeça do meu filho, ele vai sofrer lá na frente. Então, essa geração tinha muito forte isso, por não ter os pais por muito tempo, de ter um padrão maior de rigidez, disciplinamento. Então, meu pai me criou muito fortemente para estudo, e através dos estudos vai ter respeito. Em algum momento se machucou também. Em algum momento eu fiquei acreditando que meu pai não me amava mais. Só com a maturidade, com a ansiedade, eu comecei a me trabalhar, eu comecei a observar que a rigidez dele era uma forma de dizer assim, não quero que você sofra como eu sofri. O distanciamento dele era o medo que ele tinha de me amar demais além da conta, por ter perdido os pais muito cedo. Então, quando você ama muito um filho, eu tenho um filho hoje, de 4 aninhos, eu posso dizer isso, quando você não está resolvido, por exemplo, a carência, o abandono, a pessoa tem medo de amar demais uma pessoa, porque você amou o pai lá atrás ou a mãe, e ele não atendeu a sua expectativa infantil na época, e no lugar do amor você colocou a raiva. E aí eu vou colocar aqui para todo mundo em geral. Todo aquele que você gostaria de ter recebido aquele amor, que você achava que era a melhor forma e não recebeu, você vai colocar uma emoção que é o oposto do amor, que é a raiva. A raiva é outra face do amor. Então todas as pessoas que chegam para mim e falam assim, não, porque eu tenho raiva do meu pai, porque ele deveria ser assim, ou da minha mãe deveria ser assado, ou que deveria ter feito isso, feito aquilo. Mas quando a gente começa o processo, lá dentro daquela raiva vai encontrar o quê? Um amor que está represado, que machuca, porque quando a criança tentava demonstrar amor, ela recebia o quê? Rigidez. Não recebia elogio. Aí ela suprime o amor. Aí como é que ela vai para as relações? Ela vai para as relações querendo esse amor e tentando colocar aquele, que é onde eu queria chegar na conversa. Aquele que lhe faltou amor, você vai trazer no casamento ou no relacionamento. Então a mulher você vai tentar fazer com que sua mulher supra aquela necessidade que não supriu lá atrás. Quando ela não atende, você vai despertar a emoção do seu copo. Qual a emoção? Raiva. Então as explosões de raiva da criança que foram contidas vão voltar no casamento. Porque o cônjuge vai funcionar como um espelho do que lhe falta. Todo relacionamento de casal é o espelho da nossa infância. Se a gente não trata isso, o casamento vira a infância... Um resgate. Um resgate da infância mal resolvida. Então, a mulher que teve um pai muito rígido, abusivo, ela tende a ser mais masculina, objetiva, direta. Se o cara diz assim, me dá teu extrato do cartão de crédito para eu colocar no orçamento, tá querendo saber quanto eu ganho? Quer controlar meu dinheiro? Começa uma discussão. Caramba, eu só pedi o extrato do cartão, entende? Qualquer movimento que ela acha que é controle, a mente dela diz, tá querendo controlar você como seu pai controlava sua mãe. Aí ela reage. Se o menino, ele não tinha essa receptividade que ele gostaria do pai, e ele entra no relacionamento o quê? Mais passivo, e ele é mais sensível. Então, se a esposa, sei lá, não tá ocupada num dia, não ligou, não fez o que ele gostaria que fizesse, aí fica com raiva. Aí fica fechado, fica amuado, como a gente chama aqui em Recife. Amuado Fica amufinado. é uma palavra boa. Aí às vezes a pessoa fala assim, por que tu tá calado? Nada. Isso.
Quem tá calado? Nada. Tá tudo certo. Claro que tem uma Tá tudo certo. Vai. Caramba, a gente tá numa festa, que banda massa, o pessoal rindo. Aí a pessoa tá ali, ó. É. Aí, 6 meses depois, porque você, naquela festa, Tá 15 de tá ali. janeiro, você não me deu atenção. Guarda. Como assim? Que festa? Eu tinha uma ex que era assim, toda semana ela lembrava de uma coisa que eu... O quê? O que eu fiz? Entende? Beijos, Psycho Killer. Aí quando você começa... quando você começa a trabalhar esses padrões da infância, o que que acontece? Você começa a resgatar relacionamento amoroso. Você começa a resgatar um relacionamento... Porque, claro, ó, tem que ficar claro o seguinte. As pessoas, quando a gente começa a falar desse assunto, dizem assim, tá bom, a culpa é tudo... Sempre é do pai e da Isso mãe. é culpa do pai. Essa coisa de culpa, de pai e mãe, é o seguinte. Tu tem filhos? Tenho. Tem quantos filhos? Eu tenho um de 21 anos. 21 anos. Nosso... Eu pensei que ele ia falar que tinha mais. Não tem um só. Que eu saiba, tem um só. O nosso querido Coisinha. Coisinha. Aí, Coisinha... Pronto, quando você tem filhos, é assim, ó. Naturalmente, você vai fazer coisas que não tá na expectativa dele. Então você aprende com o que aconteceu na sua vida, trabalha isso em você para não transferir o padrão. Mas com certeza absoluta, você vai transferir outros padrões que você não está consciente. Então, o que as pessoas não entendem? Não é uma questão de culpar o pai ou a mãe. É que faz parte do processo evolutivo os nossos pais ser piso, não teto. As pessoas sempre estão procurando pai e mãe para ser teto. A referência, não pai e mãe referência. não é teto, pai e mãe é piso. É dali que eu parto. Isso. Então, meu pai, por exemplo, tinha um sonho de ter uma casa de peça. Que ele me confessava sempre que a casa de peça é casa de peça de automóvel. E ele foi gerente de uma casa de peça na infância e tal, na adolescência. Meu avô era empreendedor, caminhoneiro, tinha uma frota de caminhões e tal. E um cara que era analfabeto. E conseguiu construir para ele um império. E aí, mas ele não estudou. Aí meu pai fez uma faculdade, mas não terminou. E aí meu pai disse, não, acho que nem empreender não, vou fazer concurso. Quando os pais dele morreram, veio para Recife sozinho, com uma mãe doente, com câncer. Então imagina, eu julgaram meu pai com 22 anos, 21 anos, com a mãe com câncer, ele tendo que bancar a mãe, sozinho, sem emprego em Recife, vindo de Salgueiro, que é o interior aqui de Recife. Aí eu chego hoje na posição de ter sido criado por ele, no esforço que ele teve, de assim, não, mas que você deveria ser menos rígido, você deveria ser isso, você deveria... Então, nesse processo de ressignificação e de cura pessoal, a gente vai começar a entender a história dos nossos pais e pensar assim, peraí, se eu tivesse no lugar dele, vivido a história dele, será que eu teria feito melhor? Aí é um processo de cura. Só que todo mundo vai passar por um processo natural de evolução em relação aos pais. E nesse processo de ruptura com os pais, a gente vai ter que trabalhar alguma dor. Então, talvez meu pai, depois ele dizia assim pra mim, faça isso como hobby, meu filho. Faça isso como hobby. Quando eu cheguei pra ele assim, pai, eu tô saindo da Receita Federal, só se queria comunicar ao senhor, tá? Ele falou assim, eu sabia. Disse, como é que você sabia? Isso porque eu criei você, meu filho. Porque ele já passou por aquele processo, né? Não, Ele sabe a Ele estrutura. sabe. Ele criou. eu sabe. criei você. E eu sei que você, quando bota uma coisa na cabeça, você vai até o fim. Eu não fui criado pra deixar as coisas pela metade. Isso eu tava esperando, né? Isso eu tava Um esperando. momento. Mas veja, ele me programou para sempre pensar a chegar mais longe. Quando eu dizia assim, não, vou fazer um curso no Senac. E aí ele viu um tio meu que falava, faz um curso no Senac e vai trabalhar. Assim, não, trabalhar. Ele vai fazer faculdade e vai terminar. E vai ser federal. Eu, federal? Então, não tava no meu mapa. E ele botou tanto isso na minha cabeça que eu fui lá, fiz, passei, terminei e fui concurso e tal. Ou seja, foi bom para mim naquele momento. Mas quando vem o processo da maturidade, o que é maturidade? É o momento em que você começa a lidar com isso que está dentro de você, você não enxerga. Então, não é culpar. Para as pessoas que estão assistindo a gente, pensam assim, então toda a desgraça da minha vida é com meu pai e minha mãe. Não. Tem coisa que realmente a gente está falando aí. A gente está falando de coisas normais, vamos pensar. Sim. Mas quando a gente entra em situações extremas, como um abuso sexual, aí é outro campo. Sim. Aí não tem como a gente avaliar, amenizar esse tipo de coisa. Mas falando das dores. Mas dores comuns, que estão categorizadas ali, naturalmente a gente vai ter... Por exemplo, quando eu digo assim, eu vou empreender, eu estou rompendo com meu pai. A verdade é essa. Eu estou dizendo assim, a identidade pela qual eu me liguei ao senhor, que era de ser um servidor público, nesse momento eu preciso romper. Então, às vezes, o filho ou a filha quer romper com o clã, que a gente chama com a origem, para seguir o caminho dela e não consegue. Por quê? Por causa da culpa. Aí Tem é aquela medo de pessoa... decepcionar. Não, ela tem medo de se tornar diferente. Inconscientemente. Então, imagina o seguinte.
A família tem um patamar financeiro X. Você vai para um patamar financeiro 10X. Mas você escutava na infância, quem tem dinheiro é metido, é frio, é egoísta. Aí você está diferente dos seus irmãos, frequenta outro ambiente e tal. Então, inconscientemente, uma parte de você diz, não é legal ser tão diferente da família, vou voltar. A pessoa quer fazer uma transição de carreira e, de repente, empreender. Mas, pô, eu estou há 15 anos no serviço público, estou há 10 anos, meu pai era, meu avô era, minha mãe era. Eu não posso fazer isso. A mente diz, não pode. Por quê? Porque eles vão te rejeitar. Você vai ser um estranho no ninho. Então, eu diria para você assim, ó, o maior processo de crescimento pessoal é o rompimento com a infância. E tem uma frase que eu gosto de dizer assim, ó, a liberdade do adulto, ela começa quando a infância termina. Só que muitos adultos ainda estão lá na infância. Sim. Esse problema da autoestima que você trouxe não é seu de hoje. Concorda comigo? Sim, sim. É a parte infantil que ainda está presa lá. Pois é. Aí impede que o adulto queira nasça essa parte em você confiante. Então não é culpa, é processo natural. Quando você encara como um processo natural de crescimento e desenvolvimento, aí você vai. Quando a pessoa fica, eu acho que o pior cenário Aranha é assim, ó. Não, mas eu não posso sentir isso do meu pai. Eu não posso sentir raiva do meu pai. É o mais comum no dia a dia. É assim, ó. Eu não posso sentir raiva do meu pai. Mas ele sente. A raiva é uma emoção que está num plano do inconsciente ou subconsciente. Aí para pensar comigo. Se eu tenho dois cérebros, tá? Um é racional, entende as coisas e resolve. O outro, ele é subconsciente. Não tem a habilidade de resolver. Tem a habilidade de armazenar informação em padrões emocionais. São funções diferentes. Então, as pessoas querem resolver problemas emocionais de maneira racional. Não conseguem. Não dá. Porque são duas naturezas diferentes. A gente chama de paridade das formas. Eu não tenho como entender uma raiva e dizer assim, faz sentido sentir. Não é assim que resolve. O que resolve é assim, a realidade fática. Eu sinto uma raiva aqui dentro. Por causa disso. E essa raiva vai vir e vai ressignificar. Você assumir. Assumir. É muito interessante isso, aliviado. porque a gente acaba, como você falou, a gente identifica o problema vindo lá de trás, geralmente dos pais, mas não é exatamente culpa dos pais, porque é o problema que está com você. O processo de cura, o processo de cuidado começa a partir do momento que você assume esse problema. É o famoso doeu, toma que é teu. Toma que é teu. Essa coisa do processo de cura, do processo de cuidado, do processo de virar a chave, é tão pesado, é tão complicado que eu estava observando. Eu recentemente estou trabalhando ainda voltando para essa questão da autoestima, que aí já puxa lá, que isso realmente puxa muito lá para trás, que é o seguinte, eu tô trabalhando a terapia, o exercício de pedir. Por quê? Eu não peço ajuda. Eu sou uma pessoa que eu não peço ajuda. Meu filho guarda uma raiva absurda de mim porque eu não peço ajuda. Para eu pedir ajuda, eu tenho que estar no limite. Ou tem que ser algo que eu não consigo fazer, que é impossível para eu fazer. Eu estou trabalhando isso exatamente porque é algo que está arraigado em mim, tá muito entranhado em mim e que, ironicamente, muita gente enxerga como arrogância. Uhum. Tem muita gente que acha que é orgulho. Você é orgulhoso demais para pedir ajuda. Quando, na verdade, existe alguma coisa enraizada em mim que coloca que se eu der trabalho para as pessoas, eu vou perder as pessoas. Eu sou uma pessoa... por outro lado, eu sou uma pessoa extremamente solícita. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu estou fazendo questão de ajudar todo mundo. E eu vou fazer tudo que tiver no meu alcance para ajudar. Doador, né? E talvez inconscientemente, por saber de tudo que envolve o processo de você ajudar, eu fico naquela, não, eu não vou dar trabalho para a pessoa. Aí eu estou num pensamento inconsciente. Eu não vou dar trabalho para aquela pessoa, eu não vou pedir ajuda, porque se eu peço ajuda, eu estou dando trabalho. Se eu estou dando trabalho, aquela pessoa vai me abandonar. Aquela pessoa vai me deixar. E hoje eu estou fazendo o exercício de pedir ajuda. De chegar... Eu tive o exercício do não, de falar não, de perder o medo de falar não, que esse foi dificílimo. E agora eu estou no exercício de pedir ajuda, de pedir ajuda para coisas simples, não deixar chegar no limite. Então, faz isso para mim. Descongelar um frango. Descongela o frango para mim. Bota ali. Me ajuda com isso aqui. Faz isso aqui para mim, que eu não fazia.
É muito doido isso. É pesado. Mas aí, pesado. isso é um padrão aprendido. Sim. Então, a cura começa quando? Ok, na minha infância foi necessário para sobreviver, só que agora eu sou adulto. Aí quando você pensa, agora eu sou adulto, e claro, por meio de um processo, você vai entender que muitas vezes a mente da criança vai assumir a sua vida. Então esse jogo interior de ter consciência de quando essa parte infantil assume e quando é hora da mente adulta assumir, é o processo de se conhecer. Então você vai ter, por exemplo, alunos que já tive a oportunidade de ajudar, que foram criados para ser forte e que viu os pais trabalhando muito, e aí ele pensa assim, peraí, se eu der trabalho para minha mãe, eu tô, como a gente chama aqui, aperreando, né? Aperreando. Minha mãe e meu pai. Então vai ficar quietinho aqui. Aí aprende a ser aquele filho que fica quietinho. E aí isso vai depois como padrão. Só que hoje isso não serve mais para quem quer empreender, por exemplo. Não só quem quer empreender, qualquer pessoa, ela tem que equilibrar essas duas forças, ser o recebedor e ser o doador, né? Tem gente que é excelente recebedor, mas odeia doar, né? Tem gente que é excelente doador e odeia receber. Então é muito importante, até eu dou um salve aqui para você pela coragem de estar compartilhando aqui, que eu sei que já está ressignificado dentro de você, porque a gente só fala daquilo que está resolvido. Com certeza. Não, é engraçado. A gente tem brincado muito com essa coisa de velho de 50 anos. E só contextualizando bem rápido. Está na crise da idade. Não é nem isso. É porque isso é uma coisa que hoje eu enxergo como uma vitória. A gente não coloca isso porque é tão pequeno, se tornou tão pequeno, porque foi uma postagem, numa conversa que a gente teve, falando de uma série, eu fiz um comentário. Você ficou traumatizado Não, por deixa eu colocar pra ele contextualizar pra ele. Ficou lá, gostinho. Não. Ele Ó, ficou. a gente teve esse comentário que virou uma piada interna nossa, que a gente, é muito recorrente atualmente. Eu fiz um comentário do qual essa Alma Cebosa fez um corte extremamente tendencioso, onde no corte parece que eu tô falando mal da série. E colocou isso na internet, e esse corte viralizou. E nessa viralização veio um monte de gente sentando o cacete nos comentários. O Aranha de outro tempo teria se desesperado com isso. Eu teria respondido comentário por comentário. Não, gente, não é assim. Vocês não entenderam. Bicho, cara, hoje eu olho, eu acho graça. Inclusive, o último comentário que eu fiz, gente, eu tô me divertindo tanto vendo como isso tá rendendo aqui. Ou seja, já é caminho do processo. Já está bem na frente do processo. Isso é maravilhoso. Tá na internet, você tem que aprender a lidar com conflito, com rejeição e por aí vai. E é tão interessante você estar trazendo a história do hater, né? Porque às vezes a gente perde tempo respondendo um hater, mas não perde tempo respondendo aquela pessoa que elogiou. Elogiou, Então, sei lá, tem 100 comentários. Que massa, conteúdo massa. Aí 3 haters. Aí você para. Gasta sua Eu energia não faço isso com mais, hater. mas já fiz. Aí você tá ali. Aquele teu vídeo que viralizou. Mano, pronto, tu tentou fazer isso porque... Não. Eu até anotei aqui, tu tá com 1,5 milhão de views. Não. Tem nem sei quantos comentários tem lá. Porque assim, nunca case com homem preso à mãe. Nunca case. Só o tema. Tu tá achando ruim. Tu tá achando... É porque o dele teve os 450 comentários. Ele tá achando ruim 450 comentários. Nem sei quantos comentários tem nesse vídeo teu aí. Não sei, tá? Vários milhares de comentários. Mas eu vou fazer o corte aqui de novo. Nunca case com uma empresa mãe. Tá ouvindo? Lagostinho, joga 2, Lagostinho. Já corta aí. Tá ouvindo? Nunca case com o homem preso à mãe. Pronto, Quer é isso aí. responder, Cleito? Quer fazer de novo esse corte? Fazendo collab, pode fazer quantas vezes quiser. Pronto. Nunca case com uma empresa mãe. Esse é o recado que eu daria pra minha filha. É porque é o seguinte, é como eu disse, né? A liberdade do adulto começa quando a gente encerra o ciclo infantil. Então, às vezes, a gente tá preso. Vamos pensar no menino. O menino viu a mãe sofrendo na mão do pai. Ou viu a mãe crescendo sem a presença do pai. O pai tinha outra família, se separou, se foi, enfim. Então, o menino, ele acompanha o sofrimento da mãe, então ele naturalmente tenta proteger a mãe. E aí, nesse momento de proteger ainda o menino, ele vai escutar a mãe falando do pai, vai escutar a mãe falando assim, porque quando você crescer, você vai me dar isso, orgulho, aquilo outro. Ou ele vê a minha mãe triste, aí inconscientemente ele bota, um dia eu vou fazer minha mãe feliz. Eu não vou te abandonar como meu pai te abandonou, mãe. Eu não vou te fazer sofrer como meu pai te fez sofrer, mãe. Então ele começa a criar o que a gente chama de lealdade inconsciente.
inconscientemente, ele vai criando uma lealdade para se prender a ela. E quando a mãe tem a tendência de escolher aquele filho como um porto de desabafo e contar o que é o maior perigo de todos, que é contar segredos do casal para a criança que não se conta, aí prende ainda mais. E aí o que acontece? Quando ele está na fase adulta e vai para o casamento, ele vai para o casamento carente de quê? De pai. E aí ele vai tender a buscar uma mulher que tem uma energia maior do masculino. Não é energia masculina, não é sexualidade, não é genitalidade, não é orientação sexual, não é genitalidade, é energia emocional. São características comportamentais que vêm do paterno. E aí, por quê? Porque como ele tem um paterno mais fraco, porque ele rejeitou o pai como a mãe fez, ele vai muito no casamento com a energia do feminino. Então se torna um homem com mais energia do feminino. Aí o que acontece? Ele tá com um pé no casamento e um pé ainda na infância preso à mãe. Então a tendência, a posição da mãe ter mais força, a tendência ele tá sempre preocupado em fazer a mãe feliz. Aí ele vai para, sei lá, algum lazer do casal, aí leva a mãe junto, quando seria a intimidade do casal naquele momento. Aí a vida financeira dele tá uma parte na família, mas grande parte ainda preso às despesas da mãe, ele não consegue prosperar a família dele, porque a carga é muito grande, e essa carga vem junto com culpa. E aí vem a dependência do próprio emocional, eu preciso saber se minha mãe tá bem para ficar bem aqui. Então a mulher que tá com ele começa a sentir a ausência de um homem. Por quê? Porque ele não tá no casamento. Ele ainda é um menino tentando fazer a mãe feliz. Aí a mulher tende a sofrer bastante. E aí quando ele não curar essa relação, no caso paterna, e deixar a mãe ter o destino dela, ele fica nesse ciclo. E aí a mulher começa, poxa, esse cara nunca tá disponível pra mim. Toda a opinião dele vai perguntar à mãe. O que eu falo não tem valor. A sogra vai na casa dela e faz assim, eu acho que esse jarro era pra ser aqui embaixo. No outro dia o jarro tá lá embaixo. Pô, mas a casa é minha. Não, mas é porque minha mãe gosta mais aqui. Ou seja, o território do casal é da esposa e do marido. Aí a sogra vai lá e diz assim, esse sofá deveria ser assim, isso aqui deveria... E ele acata. Aí ela começa a sentir o quê? Traída. Pela própria mãe. E é uma traição emocional. E aí ela começa a sentir o quê? Raiva. Começa a ficar agressiva, raivosa. Aí quando ela começa a ficar agressiva, raivosa, ele vê quem na frente dele? A mãe. O pai. O pai. O pai, é. Que machucou a Que mãe. machucou a mãe. Aham. Com agressividade e raiva. Aí o que acontece? Ele projeta O casamento dele se torna O ciclo, a repetição. o resgate. A reprise da infância. Aham. Aí ele tá O com a resgate da mulher infância. que é agressiva, que é isso. E tá com a mãe que também sofreu isso. Aí a mente dele pensa, eu não quero isso pra minha vida. Tá com a mulher que me trata assim. Ele não enxerga que ele tá preso à mãe. Aí o que acontece com esse relacionamento? Acaba. Tem um monte de transtorno. Esse relacionamento são dois destinos. Ele é fadado ao fracasso. Traição ou separação. Aí ele volta pra onde? Pra mãe. Pra mãe. Que era o destino inicial, que a mente ficou presa. Aí ele encontra outra mulher. Começa Vai repetindo o mesmo padrão. todo o ciclo de novo. Rapaz, isso aqui virar um Tá corte, vendo? eu vou marcar um monte de gente. Tem que marcar um monte de amigo meu. Não precisa, já tem lá o corte bombado. Bota mais comentários lá pra Cleiton responder. Mas, Cleiton, eu acho que esse é o nosso podcast mais longo. Tem muita coisa pra falar. A gente não fala. Cara, eu acho que tá na rendia. superfície, velho. Rendia. Eu acho que pode ter um parte 2. Não, pelo amor de Deus. Parte dois, Vou trazer, arrumar novos problemas. Porque Hoje já foi uma sessão aqui, né? foi uma sessão. Rendeu bem, assim. Tem muita coisa pra falar. A gente nem verdade. falou da parte do marketing digital. A gente pode deixar pro próximo encontro. Tem muita coisa. Acho que tu gostou aqui do podcast Gostei, também, né? foi bacana. Foi bacana. Me senti muita vontade. Isso que massa, Eu que acho massa. que compartilhar histórias também deixa ele um podcast mais normal, né? Vamos pensar assim. É a conversa de Humano. brother. Humano, que Somos as pessoas humanos. podem olhar e dizer assim, caramba, eu passo por isso também. Porque o Aranha trouxe um tema aqui, autoestima e masculina é um tabu. Absurdamente. Um tabu. O homem só vai quando tá arrebentado. E às vezes a falta de autoestima é um caminho para vícios. Isso dá um podcast inteiro só falando dos traumas do homem, porque é um tabu, velho. É um tabu. O homem não se expressa direito, é muito travado. Tá? Vamos segurar a pauta. Tem muita coisa. Segura a pauta. Cleiton, pela gente, a gente ia... E acho que por tu também, que eu sei que tu fala pra mim, e vai... Tem foi muito massa, foi assunto. massa. E Bacana. é isso, acho que é um senhor podcast. A gente Temos gravou, um senhor podcast. E eu fiquei com muita vontade de continuar mais assuntos. Cleiton, tu topa uma parte 2 no futuro? Topo, tô sempre à disposição. Tá pra num gente compromisso poder aí.
Ajudar Mas- as pessoas que estão aí do outro lado. Massa. Resgatar suas vidas. Para finalizar, Cleiton, eu te pedi para trazer um item que representasse um pouco da tua história. Isso. Assim, tu não trouxe, mas falasse. Eu Tu esqueci. esqueceu Tá de pensado. última hora. Deixei Mas a ali gente em vai cima da colocar mesa. aqui na edição A fotinha. a fotinha. Me conta desse... Tá, Agostinho? Coloca aí. Pronto. Já pra ter o corte. Me diz o que esse item representa na tua vida. É a máquina de costura da minha mãe. A foto, vai botar a foto dela do estado atual. Certo. E depois eu ganhei um presente dos alunos que representa isso. Eu na máquina de costura. Porque tem uma história que é o seguinte. Eu fui criado na periferia, aqui num bairro chamado Maranguapium, na cidade de Paulista. Maranguape aqui. é brabo. E lá a gente tinha uma mentalidade diferente, né? A mentalidade, se eu trabalhar, sei lá, com um emprego no shopping, ali numa lojinha, acabou minha vida ali, tá ótimo. Caso, tenho filho, faço aqui um puxadinho no quintal na casa da minha mãe e meu pai, pronto. A vida terminou. E aí quando eu comecei a perceber que não era isso que eu queria, e meu pai começou a implantar o chip de você pode chegar mais longe, tem que estudar, você pode, tá bom. Então, eu vou mudar a minha vida. Eu vou estudar para passar no vestibular da Universidade Federal. Mas até então, ninguém na minha família tinha sido aprovado na Universidade Federal. Ninguém. Até hoje. Esse padrão não foi quebrado. Quer dizer, até hoje não. Teve agora 2 primas que conseguiram passar. Eu disse a você tem primos bons. É. Tem primos bons. Mas eu diria que eu fui esse que abriu o caminho para gerações mais novas. E ninguém tinha feito isso. Então, eu não tinha referência de chegar, como é que faz aí? E aí, eu também não tinha um quarto de estudo. Então, na época, eu falei assim, não tenho um quarto de estudo, não tenho mesa de estudo, tinha nada, uma casa simples, pequenininha. Aí tem a despensa da casa da minha mãe lá. Dos meus pais, né? E aí, na despensa, tinha uma máquina de costura velha. Aí eu olhei para aquela máquina e disse assim, caramba, dá para fazer uma mesa aqui. Aí eu fui lá, peguei aquela maquininha, botei um lençolzinho. Aí botei os assuntos do vestibular, né, que eu tinha que estudar. Botei uma cadeirinha de madeira, que até hoje tem essa cadeira no meu quarto lá, para estudar. E aí, ali eu comecei minha vida. Ali eu digo que comecei a minha mudança. Aí, ali, eu passei naquele ano, um ano depois, né, no ano que eu decidi. Na primeira vez que eu fiz, passei. Na época em que ciência contábil, na Federal. Aí, depois passei no meu primeiro concurso. Aí, depois passei na Receita Federal. E aí, comprei um apartamento e fui viver minha vida. Mas ali, para mim, aquela cena, eu lá, madrugada, final de semana, virando noite, em cima da máquina de costura, eu costumo dizer que é a cena, os heróis da resistência. Vamos dizer assim, né? Eu não aceito o meu destino, eu vou usar o que eu tenho e vou começar. Aí isso pra mim virou um símbolo. É a máquina de costura da minha mãe. Como diria o sábio forte. Van Damme, retroceder nunca, vender-se jamais. Exatamente. É isso aí, E usar o que tem, né? Usar o que tem. Começar com o que tem. Não... Ainda que seja uma máquina de costura. É isso. Cleiton, mais uma vez a gente te agradece. Foi um podcast massa aqui. E aí, para finalizar, deixa aí na câmera 1 o recado onde o pessoal te encontra, os teus serviços. Muito bem, quem quiser me encontrar, vai lá no meu Instagram, Cleiton Costa, CLAYTON, underline, aquele tracinho embaixo, o pessoal deve botar na tela, oficial, Cleiton Costa Oficial. Pode me escrever, manda um direct pra mim, manda uma pergunta que você queira fazer desse podcast. Meu canal no YouTube também, Cleiton Costa underline Oficial, vai ser um grande prazer ter vocês lá e também responder a sua pergunta. É isso. Eu posso deixar só um Pode, fica à último vontade. ensinamento? Vamos Total. pensar no ensinamento assim. Se pudesse resumir algo que eu pudesse deixar para as pessoas com mais importante. Claro, tem muita coisa importante, né? Vamos pensar uma coisa importante. Eu diria o seguinte, a gente falou muito de padrões da infância aqui. E aí eu digo para você, vou deixar para você o seguinte, o que você carrega hoje não começou com você. Começou lá na infância, talvez começou com seu pai, talvez com sua mãe, talvez de outras gerações. Não começou com você, mas precisa terminar. Você é o responsável por terminar esse padrão. Você não é responsável por começá-lo, mas é responsável por terminá-lo. Esse é o recado. Como o Cleiton fala, Palavras de motivação. a gente tem uma brincadeira que era no podcast anterior que fala palavras de motivação. Ah, tá. Só que não era tão profunda como essa. Era uma sacanagem. Mas pra finalizar, como a palavra que Cleiton fala direto, esse podcast foi brutal. Brutal, Cleiton. Brutal. Cleiton, brigadão. Valeu. Foi massa. Aí, Valeu, cara, Eu também. Eu tenho ouvido. E esse foi o Olá para Todos, esse podcast Mega Blaster, o maior do Olá. No próximo podcast eu vou usar paletó. Acho que fica legal. Acho que fica... Abrir aqui uma nova geração. Isso, aqui. fica bom, ficou muito massa. É isso, galera. Então, não se esquece, se inscreve aí no canal e faz o cococô. Curte, comente, compartilha pra palavra se propagar aí nessas interwebs de avatares de anime. E é isso, galera. Até a próxima e tchau.
Este podcast é uma produção original Olar para Todos.